Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossa convidada de hoje é publicitária e criadora de conteúdo que transformou estudo, constância e amor por cães em um maravilhoso projeto de educação canina. Ela traduz ciência do comportamento em linguagem acessível, defende um cuidado sem punição e posiciona valores com clareza para formar tutores conscientes. Com vocês, a criadora do perfil Tudo Sobre Cachorros e fundadora do Centro de Estudos Caninos, Alina Medina. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. A pergunta hoje é muito simples. Você acha que é possível educar o seu cão com respeito e empatia? Pois é, a gente tem certeza que sim. E para falar sobre isso, a gente vai receber aqui hoje uma pessoa que acredita na educação canina sem punição. O nome dela, Alina Medina. Ela é criadora do perfil @Tudo Sobre Cachorros. Tudo bom, minha querida? Tudo bem. Muito obrigada por me receber, né? Isso? Já falei pra você que sou sua fã. E fiquei muito lisonjeada quando você mandou mensagem, muito carinhosa. Falei, gente, mas é lógico que eu vou. Fiquei muito feliz mesmo. Sei que você é cachorreira, né? Que você ama cachorro. Eu não escrevo sem cachorro. É? Você sabe disso? Não. Ninguém sabe disso. Eu só escrevo à mão, né? Com bique. Jura? Com bique. Um livro dá de 7 a 9 biques. Caramba! E aí, papel ofício, Uhum. numerado. Aí as pessoas numeram. E eu vou escrevendo, cachorro do lado Uhum. e jogando no chão. Depois recolho. Nossa! E é muito interessante, porque a única vez que eu fiquei sem cachorro, Uhum. deu um ano e pouco, foi o máximo que eu aguentei, eu não consegui produzir nada. E toda vez que eu ia sentar, eu escrevo no sofá, aí eu ponho uma coisa altinha aqui, ou coisa para coluna, Uhum. E as cachorras ficam super felizes. Porque quando começa aquele ritual, elas sabem que eu vou ficar os 3 meses em casa. Companhia, né? Companhia. Então, uma felicidade. Elas chegam, elas vão pra folha no chão e rodam pra cá, e rodam pra lá, entendeu? Já tem 3 vômito. fêmeas. 3 fêmeas. Eu também só tenho fêmea, sabia? As minhas menininhas. Dizem que o macho é melhor, mas eu sempre quis fêmea, porque eu acho que, na minha cabeça, é claro que é ridículo isso, talvez, é uma maneira delas nunca serem matriz de nada. Faz sentido. Entendeu? Uhum. Não tô falando até de vira-lata, seja o que for. Porque é Sim. muito triste para uma cadela, eu acho, você tá sempre grávida, viver para estar grávida. Com toda então, certeza. assim, o que me pedem de ajuda para castrar, eu sou totalmente a favor. Eu também. Eu também. Coisa, Inclusive, assim, saúde pública mesmo. cachorro doméstico de pessoas comuns tem que ser castrado. Não, e até de rua, se a gente puder fazer um mutirão. Sim, mas tô falando, tem criadores especialistas na raça que prezam pela... Aí é um assunto sem infinito, fim, mas né? aí eu acho que cada um faz o que diz a sua consciência, sei lá, não sei. O meu papel no Tudo Sobre Cachorros, ele é de conscientização. Porque a gente tem a turma do Não Compre Adote, né? Que é super válido, meu Deus. Lógico, quem puder adotar, que adote. Só que, ao mesmo tempo que você precisa desse discurso, você também precisa conscientizar as pessoas. Por quê? Porque a maioria dos abandonos é por questão de comportamento. Exatamente. E porque a pessoa não sabe cuidar, não sabe o que fazer. Então, o meu trabalho... Eu tenho 2 cachorras de raça, então eu nem poderia ter esse discurso, que seria muito hipócrita da minha parte. O meu trabalho é para evitar o abandono. Porque que também é muito grande. Muito, porque não adianta você falar para todo mundo adotar, se de outro lado as pessoas continuam abandonando. Então, meu trabalho é castre e aprenda a cuidar do seu cachorro para que ele não seja abandonado. Com certeza. Porque aí, eu acho que é um trabalho em conjunto.
entendeu? Por isso que essa é a minha missão. Não, e você tá falando uma coisa, por exemplo, na França, nas férias, o índice de abandono de cachorro em estrada, e não é cachorro de raça, cachorro sem raça, é imenso, as pessoas jogam fora para poder viajar. Não precisa muito, só acho que umas 2 semanas atrás, um cara, acho que em Santa Catarina, se eu não me engano, foi embarcar no Porto de Florianópolis, aí não conseguiu embarcar o cachorro, deixou o cachorro no estacionamento. No sol, ele foi adotado, graças a Deus. Eu fiquei acompanhando essa notícia, porque eu fiquei muito angustiada. Agora, eu queria que você começasse, Alina, falando assim, você é publicitária de formação. Como é que foi tua vida para sair da publicidade? Que você tinha emprego, trabalhou em grandes empresas, e falar assim, bom, eu vou para paixão, porque nem sempre a gente consegue transformar a paixão no nosso ofício. Quando a gente consegue, é uma maravilha. Sim. Como é que foi essa tua trajetória? Então, hoje eu sou muito feliz de ser publicitária, porque a publicidade, ela me ensina a levar a minha voz para mais pessoas. Então, talvez se eu não tivesse esse conhecimento de publicitária, eu não teria crescido tanto no Tudo Sobre Cachorros, porque isso foi fundamental. E eu sempre fui fanática por computador, tecnologia, desde o Pense Bem, quando eu era criança, até tudo, agenda eletrônica. Meu pai brigava comigo porque eu ficava muito tempo na internet quando lançou, né? Quando começou a internet. Que eu peguei bem essa fase aí de internet de escada. Então ele reclamava. Jura? Você pegou? Aquilo era horrível. Super peguei. E tinha que esperar domingo ou sábado depois das 2 horas, né? Porque era um pulso só, enfim. E meu pai brigava porque eu não saía de casa, só ficava... Ele implorava pra eu ir brincar lá fora, enfim. E aí, dado isso, assim, eu sempre fiz sites, sempre construí site pra família. O meu pai é músico, eu fazia o site dele. Então, sempre gostei de HTML, programar site e tal. E aí, tecnologia. Você sempre foi uma amante da tecnologia. Eu queria fazer ciência da computação. E aí, descobri que era muita matemática, desisti. Porque não dá. E aí... Beleza. Quando eu fui procurar uma profissão, né, que eu fui escolher uma faculdade, eu resolvi fazer comunicação porque eu queria trabalhar em televisão, porque eu adorava audiovisual. E é engraçado, né, porque hoje, no meu trabalho, eu junto a tecnologia, o audiovisual e a publicidade. Tipo, eu consegui... E o cachorro. Ama, exatamente. Então, assim, eu me sinto, assim, muito privilegiada. Todos os dias eu agradeço. Assim, quase todos os dias eu agradeço. E aí... cheguei lá na hora de fazer a faculdade, acabei indo pra publicidade, porque eu achei que era mais criativo do que jornalismo. Tipo, hoje eu tenho outra visão, mas na época, né, isso tem 20 anos, eu achei que era mais criativo a parte da publicidade. E quando eu fui procurar estágio, que eu queria ser diretora de multinacional, Aí eu descobri que quanto mais você crescia na empresa, mais você trabalhava. Eu falei, não, imagina. Porque o diretor, ele não tem menos trabalho, tem mais. Ele não desliga o celular. E ao contrário, se a equipe inteira falhar, ele tem que entrar. Não, aí eu descobri, trabalhando nas multinacionais, né, que a pessoa sempre tem um chefe. Então, o diretor tem um chefe que é presidente, aí o presidente tem um chefe que é o conselho. O conselho está submetido a outra pessoa. Aí eu falei assim, não, mas não dá pra ser... Tipo, eu não queria obedecer o resto da vida, né? Porque eu sempre fui muito... autossuficiente? Controladora, mandona, autossuficiente. Vamos falar as palavras certas. Tá. Eu gosto de fazer as coisas, né? E aí meio que eu desisti. Mas, enfim, quando eu fui entrar em multinacional, que eu fiz um monte de processo de estágio, quando rolou uma vaga de internet para estágio, eu fui contratada nessa. Não fui contratada... Dentro da tua área. Aí eu fui trabalhar com marketing digital. E isso eu tinha 23 anos. Então, a minha vida sempre foi internet. E aí, eu fui mudando de empresa sempre no marketing digital. E o que acontece? Na faculdade, eu tinha um trabalho, tive que fazer um trabalho na matéria de marketing digital, que eu tinha que construir um site e publicar. Eu falei, nossa, moleza, porque eu já estava acostumada a fazer site. Você já fazia de graça. E na época, a minha labradora, tinha uma labradora, o cachorro da minha infância, assim, e ela tinha falecido e eu estava pesquisando sobre pug, porque assim, eu fui uma criança cachorreira desde sempre. E eu não tinha cachorro. E a minha família... que vai na rua, vê um cachorrinho, vai botando a mão. Meu primeiro livrinho sobre cachorro chama Guia do Seu Cão. Ele é de 1992, já entrego a minha idade aqui. Eu tinha 5 anos.
E foi o primeiro livrinho, tinha todas as doenças, como preparar um ninho pra cadela que vai parir, umas coisas assim, e era o que eu lia. Que bonitinho. Com essa idade assim, eu já sabia todas as raças, muita coisa que eu sei hoje, eu já sei há muito tempo. Então... Era do teu interesse, era nossa, do eu sempre fui fascinada. Eu imitava cachorro em casa, minha mãe ficava desesperada. E meus pais não são muito de cachorro. Agora eles têm uma vira-latinha, mas eu tive que implorar a minha primeira cachorra. Eles nunca foram assim. Não fui aquela criança que cresceu com um monte de bicho, sabe? E aí, eles me davam tartaruga, que era fácil de cuidar. E hoje que eu sou mãe, eu vejo, eu não entendo. Faz barulho. Eu entendo. Eu perdoei tudo. E aí, quando eu tive que fazer esse site pra faculdade... Eu tava fascinada por pug. Eu tava louca do pug, eu sabia tudo sobre pug, eu hiperfoco, né? Eu sabia tudo sobre pug, pug é minha vida, é o próximo cachorro e tal. E aí eu fiz um site lá, tudo sobre pugs. Botei na internet e botei lá, saúde do pug, padrão da raça do pug, tudo do pug. Aí a história, né? Tudo, ele é uma seleção genética, né? Que foi feita na China. Por isso que o bichinho tem tanta alteração de respiração, eu tenho esse né? problema, eu acho muito fofo esses cachorros amassados. Eu tenho uma bulldog francesa, eu não aguento. Mas agora estão voltando, né? Os criadores mais responsáveis estão voltando à origem, que chamam de pug vintage, né? Que eles estão deixando o focinho um pouco mais pra frente. Foi muito... cruel que fizeram com muitas raças, né? O Dachshund, que tem a patinha muito curta, cada vez mais curta, né? Exatamente. Mas enfim. E aí eu fiz esse site, aí um ano depois... Tudo sobre pug. Tudo sobre pugs.com.br, era uma hospedagem gratuita, imagina. E aí eu vi lá, um ano depois, ele tinha assim, 100 visitas por dia. Aí eu falei, nossa, naquela alguém época, tá acessando. Com certeza. Tinha KD, não era nem Google. KD, isso mesmo. Aí, beleza, aí eu... falei assim, nossa, isso aqui... Só que eu não tenho mais o que falar sobre pug. Então, eu vou fazer um site sobre cachorro. Geral. Eu falo sobre eu todos. Tenho infinito, né? E o pug vira uma raça. E aí, eu pensei em botar tudo sobre cães. Foi meu primeiro nome, que é um nome mais curto. Só que aí, na URL, ia ficar cais. Porque não tem acento. Eu já era especialista em marketing digital. Já trabalhava com isso. E aí, eu queria um nome que as pessoas pesquisassem sem querer. Que elas colocassem no cachorros Google, e aparecesse tudo sobre cachorros. Quero saber tudo sobre cachorros e aparecesse minha marca. Perfeito. E aí eu escolhi esse nome de propósito, bem óbvio, justamente pro SEO, né? Pra ele... E aí esse site, ele foi, assim, em primeiro lugar durante muitos anos. Só que aí eu fui engolida. Porque aí vieram várias empresas enormes, com equipes de 20, 30 pessoas, fizeram seus próprios blogs. Vários títulos desses blogs era tudo sobre cachorros, inclusive. E aí me passaram... E você não tinha registrado? Não, eu tinha, mas aí eles botaram... Tudo sobre cachorros é uma coisa genérica, né? Entendi. Então eles botavam assim, blog tudo sobre cachorros, aqui, pra você aprender tudo. E aí me engoliram, falei assim, preciso fazer outra coisa aqui, porque... Aí eu fui fazer o canal do YouTube. Começou no YouTube? Aí depois desse blogzinho que eu tinha, eu fui pro YouTube. E aí falei, agora eu vou fazer o maior... Porque qual é o propósito, né? Vamos resumir um pouco. Mas aí você antes não aparecia. No site, não. Né? Você começa a aparecer no YouTube. Eu tinha... Isso é importante a gente falar. Eu tinha essa questão de eu não ser veterinária. Porque eu falei, cara, como que eu vou... Porque os artigos eu pesquisava em estudos, eu chamava parceiros para escrever... mas eu não era veterinária. Eu falei, como é que eu vou aparecer sem ser veterinária? Né? Mas você é uma estudiosa. Pois é, só que isso foi 12 anos atrás. Né? E eu nem era tão estudiosa assim, eu não tinha feito os cursos que eu tenho hoje. Mas tinha um conhecimento. Tinha o conhecimento da vida, né? De tudo que eu tinha estudado até então. E aí, eu pensei, cara, eu vou dar as minhas dicas, eu vou passar o conhecimento como tutora. Então, por exemplo... Lugar de fala de quem tem um cachorro. Exatamente. Por exemplo, ontem mesmo eu publiquei um vídeo sobre um assunto meio... vômito, né? Cor do vômito. Aí eu botei assim, calma, nem todo vômito você precisa sair correndo pro veterinário. Se for um vômito assim, assado, agora se for preto ou vermelho, corre pro veterinário. Então, assim, não tô falando como veterinária. Eu tô falando assim, o que eu faço se acontece na minha casa. Até porque existe realmente vômito inocente, totalmente inocente. Exato. A não ser que seja persistente. Aí eu falo isso no vídeo também. Então, assim, eu falei, beleza, vou dar minhas dicas. Tipo, como fazer um passeio legal. E aí eu dou como dar remédio. Tudo do ponto de vista de uma tutora. E aí, com o tempo foi passando, eu fiz vários cursos. Fiz curso de... assistente de veterinária, né? Fiz um monte de curso de comportamento, neurociência e tal, porque eu amo estudar essa parte. Quando eu era pequena, antes de querer ser da ciência da computação, eu queria ser etóloga.
Etóloga. Eu queria, assim, ir pra África, estudar o comportamento dos leões na natureza. E aí eu descobri que tinha que fazer biologia. Eu falei, muita coisa pra decorar. Nome de planta, não quero. E aí eu fico pensando, né? Eu que gosto de ficar em casa, no computador, lá na África, acampando. Falei, não, ainda bem que eu não fui por esse caminho. Muita chuva, né? Muita coisa. Tem que usar chapéu. Eu falei, muito não, sol. muito sol. Mas eu sempre foi uma coisa que eu amei. Eu gostava de sentar e ficar olhando os cachorros interagindo, como é que eles faziam. E aí eu fui fazendo meus cursos de comportamento e fui aprofundando o conhecimento. Você diria que você é voyeur de animais. Essa coisa de ficar olhando. Eu gosto de saber o que eles vão fazer. Ver o comportamento mesmo. Quando eu era criança, eu lembro que quando tinha amiguinha que tinha cachorro, eu falava assim, vamos sentar, vamos ver o que ele vai fazer. E a gente ficava eu só ficava observando a interação de um cachorro com o outro. Então, eu sempre fui assim, Alina, por que você não fez veterinária? Que é uma pergunta que eu recebo muito. Não tenho capacidade psicológica. Eu fui fazer um curso de assistente veterinário, que era presencial, num hospital enorme, aqui na Barra, inclusive. E assim... Na aula de vacina, que tinha que aprender a dar vacina, e era com cadáveres, eu passei mal, minha pressão baixou, tive que sair da aula, eu não conseguia, tipo assim, eram 20 cães falecidos ali em cima da mesa, eu tinha que fazer um triangulinho assim para poder dar vacina. Eu falei, meu Deus, eu não tenho capacidade nenhuma de ver animal sofrendo, osso para fora, e eu falei, não vou passar nem da faculdade, eu nunca nem pensei em fazer, entendeu? E aí foi isso. O seu objetivo sempre é ser porta-voz de melhorar o convívio entre as espécies. Porque, na realidade, a espécie humana é a espécie canina. Eu quero que os cachorros sejam mais felizes. E os humanos também, porque eu acho assim... De quebra, né? De quebra, porque, por exemplo, eu brinco que eu tenho funcionário que eu não precisava ter. Eu brinco, tipo assim, não, é a babá, isso aqui não é minha funcionária. Minha funcionária, a última coisa que ela vai fazer é algo pra mim. Tipo assim, dá pra passar uma roupa, eu tenho que pedir com muita antecedência. Mas ela, com os meus cachorros, é tão assim, eu viajo muito. Então, assim, tem que ter. Viajar naquela tranquilidade é um amor que ela tem, que, assim, só eu vou ter, entendeu? Então, eu super valorizo isso. Pra mim, se uma pessoa ama animais, pra mim já... Não precisa nem cozinhar. Pode deixar que eu faça um ovinho mexido. Porque comida dá pra comprar, né? Agora, não, e também amor, dá pra você empatia... fazer. Não dá. E você vê quem gosta e quem não gosta. Então, isso pra mim é um critério de convivência, né? Então, tem gente que fala assim, mas você, se não tiver, não precisava. Era fechar a porta e ir embora. Era, mas eu realmente gosto delas. Elas me inspiram... É muito bom chegar em casa e ter, assim... Eu sempre acho que chegou a rainha da Inglaterra. Porque e as patinhas, né? As patinhas no chão. É uma alegria, aquele brilhinho no olhar, aquela coisa. Ontem mesmo cheguei em casa, elas tinham todas feito tosinha, né? Tava tudo com aquela tosa de bebê. Irresistível. Irresistível. Aquela coisa cheirosinha, sabe? Que você fala assim, meu Deus, que privilégio. E você escolheu ter, né? Que privilégio. Eu sempre brinco assim, cara, a gente não engravida de cachorro. A gente tem um cachorro porque quer. Mas eu achei, você poderia ter doado, você poderia ter arrumado um jeito. Você quis ter esse animal, então agora você cuida. É uma responsabilidade. Cuida bem. E uma responsabilidade de alguém que confia 100% em você. Exato, né? Exato. O cachorro depende da gente pra tudo. Pra tudo. Segurança, alimento, água, conforto, tudo. Então, o mínimo... Assim, eu sempre tive muita facilidade de ter empatia, né? Principalmente por seres inocentes. Criança, cachorros, né? Gatos, enfim, os animais. E eu não consigo conceber uma pessoa dizer que ama o cachorro, cortar a orelha, ama o cachorro, deixar no quintal... Ama o cachorro e usa enforcador. Não dorme dentro de casa. E aí eu falei, gente, as pessoas... Esse foi meu principal mote na época lá que eu fiz o Tudo Sobre Cachorros. Eu preciso mostrar para as pessoas precisam aprender sobre cachorro. Então eu queria passar o que eu sei. E né? o que tem de tão fascinante nessa raça e ao mesmo tempo de tão desafiador? Nos cães em geral? Nos cães em geral. E por que essa coisa do abandono, né? Porque as pessoas, eu vejo assim, que tem gente que compra cachorro como se fosse um brinquedo para criança. E aí teve um dia que eu estava vendo
acho que no Instagram, um garoto botando um Lulu dentro da privada. E as pessoas rindo. Eu falei, gente, que infelicidade esse bichinho teve de parar numa casa dessa, que acha que isso eu já vi realmente esse vídeo. É brinquedo. Tem 2 mulheres rindo. Isso é uma falta de respeito tão grande. Pois é. As pessoas, elas, infelizmente, elas não têm o conhecimento, né, das necessidades desse animal. Esse caso aí é um caso extremo de falta de empatia e de crueldade, né? Total. Mas, em geral, mesmo as pessoas que amam e tal, muitas pessoas acham que é só passear, né? Que, já vive dentro de casa, dá comida e passeio, tá ótimo. Mas aí vem os problemas de comportamento, porque o cachorro, ele precisa de mais, né? Ele é um animal que tá dentro das nossas casas, então ele precisa viver como um animal. Isso eu bato muito na tecla, assim, eu trato os cachorros com os sentimentos que eles têm, com muita empatia. Você gostaria de ficar isolado? Você gostaria de não poder subir no sofá? Mas, ao mesmo tempo, as necessidades de um cachorro são de um animal. E faz parte... Tem gente que não passeia para o cachorro não pegar doença. Tem gente que bota sapatinho para o cachorro não sujar as patas. Sendo que o toque é o segundo sentido mais importante para um cachorro, é o tato. E quase ninguém sabe disso. Então, se você priva o cachorro de ser um animal, ele vai ter problemas de comportamento. Não é à toa que a maioria dos cachorros tem, né? Lambe as patas, late demais, tem ansiedade de separação... enfim, destrói as coisas, faz xixi errado. Tudo isso é reflexo de necessidades que não são atendidas. Vai extravasar de alguma forma. Quais são as necessidades básicas de um cão? Geral, né? Claro que cada espécie vai ter maior necessidade, mas no geral. Olha, a gente tem as necessidades biológicas, né? Básicas, de alimentação, de segurança. A gente tem as necessidades cognitivas, que é exercitar a mente. Porque na natureza, os animais caçam, eles estão ali trabalhando o cérebro de alguma forma. Com objetivo, né? E o cachorro, ele passa o dia dentro de casa, no sofá, sem fazer nada, né? Então, por isso que o enriquecimento ambiental acaba sendo muito importante. Então, tem as necessidades cognitivas, tem as necessidades emocionais de ser compreendido, de a gente tratar esse cachorro com respeito, sem briga, sem punição. E tem as necessidades sociais. Então, eu categorizo em 4 tipos de necessidade. Biológicas, comida, aguinha. Isso, sociais, cognitivas e emocionais. Então, tudo isso precisa ser atendido, né? E aí, para fazer isso, tem que estudar. Então, eu sempre bato nessa tecla também. Se você tem um animal que não é igual a você, que tem características e necessidades específicas, estude sobre isso. Por isso que eu faço tudo sobre cachorros. Tá aqui, sabe? No YouTube tem mais de 800 vídeos do canal. O Instagram tem mais de 2.000 posts. Dá uma maratonada, sabe? Tem tanta coisa. E não só eu, mas tantos outros profissionais, adestradores profissionais, veterinários comportamentalistas, né? Então, assim, estude. O meu público do Tudo Sobre Cachorros, ele é dividido em 2. Tem o público que não me segue, né? Que não é meu público, que é a galera assim, tem que enforcar mesmo, cachorro tem que viver fora de casa, isso aí é Nutella. Mas o pessoal é do contra. Isso vai ter sempre. Na verdade, são em pessoas que perfil. Pararam no tempo. Não sei, eu acho que tem gente que gosta de ser do contra. Isso, em qualquer perfil. Né? Eu acho que não tipo concordo. Assim, tipo assim, eu vou lá perturbar, né? E aí, quanto mais sucesso você faz, mais tudo bem lá perturbar. Também. Então, faz parte do processo. Aí eu tenho o público que concorda comigo, tipo, essa menina fala tudo que eu sempre pensei, eu também vejo meu cachorro assim, eu sou mãe de cachorro mesmo. E tem o público que... Meu Deus, tô com um cachorro aqui, não sei o que fazer. O que eu faço? Me ajuda. Aí ela vai aprender, desde o zero, a ter mais empatia, como é que o cachorro vê o mundo, né? E uma coisa que eu gosto de ensinar é sobre os sentidos. Porque como que um cachorro enxerga, literalmente? Sabia que o cachorro é míope? Né? Ele só enxerga 8 metros, depois de 8 metros tá tudo embaçado. E também, tudo impressionismo, e perto demais ele também não enxerga. Então, assim... Você, quando chega a cara perto, ele tá vendo tudo embaçado. ele não tem os cones lá, é responsável pela cor vermelha. Então, ele enxerga você meio esverdeada, assim. Aí, meio amarronzada. Meio amarronzada, esverdeada, assim. E aí,
é interessante saber essas coisas. Tipo, se você quer que um cachorro, por exemplo, veja o brinquedo que você compra um brinquedo azul. Porque o vermelho, se você jogar um vermelho na grama, ele não vai enxergar. Agora, se você quer que o cachorro trabalhe o faro, o brinquedo vermelho na grama é bom. Porque ele não vai enxergar, mas vai farejar. Vai distinguir pelo cheiro. Uhum. Então, é legal saber essas coisas. Assim, mas eu sou suspeita, porque eu amo. Mas, então, assim, como que o cachorro escuta, né? Que é uma frequência muito maior, então sons agudos podem incomodar muito. Aquele barulhinho do tique-tique-tique-tique de tag de identificação, sabe? Tá. Que fica, assim, balançando. Isso pode ser pro cachorro muito prejudicial, estressante. Aí o cachorro, porque esse cachorro é muito nervoso, vive rosnando, Às vezes o cachorro não tá dormindo direito, porque você não sabe que você não pode acordar o seu cachorro. Às vezes quando ele tá sonhando, né? Muita gente acorda, né? Fica com medo. Tá tendo um pesadelo. Coitadinho. Tem gente que fala assim. Você é médica, você sabe, né? Movimento rápido dos olhos é super importante. E é bonitinho. Eu acho muito fofinho. Quando começa a fazer aqui assim... Eu acho uma coisa fofa, eu fico olhando. Fica correndo. E dizem que eles sonham, a gente nunca vai saber o que eles sonham, porque a gente não tem como... Eu acho que sim. Mas dizem que sonham com o tutor, com as experiências do dia. Eu acho que é muito parecido com a gente, essa questão. Você sabe que quando eu estava na faculdade, olha, isso já tem bastante tempo, quando eu fui fazer residência para psiquiatria, na UERJ, eu fiz prova na UERJ e na Federal. Acabei indo para Federal, fiz nas duas. Eu me lembro que tinha uma pergunta, tinham várias perguntas, transtorno bipolar, sei lá. De repente, uma pergunta assim, qual é a raça que tem a quadro parecido, similar à depressão humana? Falei, gente, o que é isso? Sabe? Aí vinha macaco, tigre, urso e cachorro. Eu não tive dúvida, foi só pode ser cachorro. Não sabia. E aí depois eu acho que eu fui uma das únicas que acertei, porque tudo foi do macaco. Macaco era mais parecido. E a gente sabe, né, que hoje o cão é o que tem o similar da depressão, é o que tem o quadro clínico mais similar ao humano. Para de comer, para de beber água. Entristece. Né? A gente tem que... Na minha cabeça sempre foi muito claro, o cão foi uma opção nossa trazê-lo para dentro de casa. A gente domesticou. A ele interessava os lobos estarem perto da gente por causa de comida, principalmente quando a gente começou com a agricultura, né? Eles eram bem inteligentes. Vou ficar por aqui, a gente come uma sobrinha aqui, uma sobrinha ali. Mas eu fico olhando, teve um momento, e isso na China antiga, que eles queriam de companhia. A realeza sempre quis companhia de cães. E aí você fala, caramba, que espécie é essa que desperta na gente um querer a companhia deles? Porque antes eles eram mais de trabalho, né? Exatamente. E aí, conforme a gente foi evoluindo, a gente foi querendo eles de companhia. Pois é. A história do cachorro é muito interessante. Eu sou apaixonada por essa história. Vamos fazer ressalvas aqui que existem vários estudos, né? E não tem nada conclusivo, porque não tem como a gente saber muito bem como que aconteceu. A gente não pode ouvir o outro lado. E não sabe nem a época, porque alguns dizem 10 mil anos, 15 mil anos, até 40 mil anos tem... Mas foi antes de Cristo, minha filha, que isso tudo foi acontecendo. Foi. Tem muito tempo, muito mais que 2 mil anos. Exatamente. Muito mais. Então, assim... Tinham lobos, né? Exatamente. Dizem que veio do lobo cinza, mas assim, também não tem como ter comprovação de que espécie de lobo era. E aí tinha os lobos. A gente morava em aldeias, né? Não era nem Homo sapiens, era tipo tinha o Homo de Neandertal e o Homo erectus, uma coisa assim. E aí, beleza. Então é muito, muito antigo. E aí, alguns lobos, né? Quando a gente ali nas aldeias, a gente tinha resto de caça, tinha lixo. E aí os lobos, alguns, foram se aproximando das nossas aldeias e a gente foi, né? E aí o que acontece? Os filhotes desses lobos que chegaram primeiro nasciam mais acostumados. E aí os filhotes dele mais acostumados. Então eles foram se aproximando cada vez mais até que veio parar dentro da nossa casa. E essa história é bonita também, porque, primeiro, nunca teve, não é assim, peguei um cavalo na natureza, botei aqui e domestiquei. Peguei um porco selvagem e domestiquei. Não. A história do cachorro, a gente fala até que é uma autodomesticação. Ele veio porque ele quis.
E a gente acolheu também, por carência, sei lá. Os lobos mais selvagens, eles ficaram dentro das florestas. Quem se aproximou da gente foram os lobos mais corajosos. Porque para você se aproximar de uma outra espécie, você tem que ter muita coragem. Com certeza. Tá arriscando. Você não sabe o que tá arriscando espera a sua vida. Do outro lado. Pois é. E os lobos selvagens, os lobos que a gente tem hoje, porque a gente tá falando de animais que nem existem mais, né? Exatamente. Os lobos que a gente tem hoje, eles descendem desse lobo selvagem que ficou lá. Porque os outros viraram cachorro. Exatamente. Aí a gente chama de protocão, que é esse animal que descende desses lobos que chegaram perto e eles foram se adaptando. Então, até a orelha começou a ficar mais caída. Então, tem várias coisas do fenótipo também que foram se alterando, que a evolução é maravilhosa, né? E aí, a gente começou a usar esses animais para trabalho, né? E para todo mundo era bom. Porque o cachorro também é ótimo, comida fácil, não precisava arriscar a própria vida para caçar. E pra gente maravilhoso, que combatia pragas, né? Comia nosso resto. Então, pra gente também era maravilhoso. E aí, a gente começou a usar pra puxar trenó, né? Pra guardar, pra organizar rebanho. E aí foi... Pra avisar perigos, né? Proteger de outros predadores, né? De, sei lá... aldeias Eles vizinhas. dão um sinal muito antes do que a gente pode ouvir alguém se aproximar. Não tem comparação. Não tem... E aí... É uma história de amor, né? Pois é, e eu acho lindo porque é uma história de cooperação desde sempre. Exatamente. Entendeu? Nunca foi na base da coerção. Nunca foi na base de liderança, porque eu tenho que ser o líder, eu tenho que ser o chefe da matilha. Mas nunca foi sobre isso. Sempre foi uma relação de cooperação. Por isso que eu acho muito lindo. Porque também aí não faz sentido eu mandar em ninguém. Entendeu? Lá em casa, eu chamo de guia coerente. Eu guio as minhas cachorras, o que elas precisam fazer. Porque o cachorro, ele não nasce sabendo sobre a nossa sociedade. Ele é um animal. Então, a gente vai ensinar para esse cachorro como se comportar no mundo humano. Não pode pegar comida em cima da mesa, né? Como se fosse uma criança. Sim. E aí, isso que não entra na minha cabeça a gente ter que brigar e ser líder de alguma coisa. Inclusive, hoje já existem estudos que a dominância, a liderança é um mito, né? E tratar o cachorro com empatia, como um ser tão importante quanto você. Não é inferior, você não tem que mandar em nada. É diferente, você não é, né? Por isso que hoje a gente fala tutor, né? Agora, como que você fala muito do vínculo e respeito? Sim. Qual é a base para se criar um vínculo com o cachorro? Porque o vínculo, ele traduz confiança. Né? Uhum. E você nota, por exemplo, antes de você chegar, eu estava com a fotinho, depois eu te mostro, tem um passeador, professor e passeador, que hoje em dia só passeia. E ele chega, uma coisa... Ele nunca elevou uma voz, ele nunca... É de uma calma, que eu acho que é Moser o nome dele. O Moser, ele acalma até a casa, sabe? As cachorras ficam olhando para a carinha dele, que eu olho assim, meu Deus, o que ele tem? Porque dizer que ele fez isso, fez aquilo... Nunca levou uma voz. Elas são apaixonadas. Eu tenho um pouquinho até de ciúmes. Porque quando ele chega... Confessa. Mas eu fico tão feliz, porque é uma confiança. É Sim. O único lugar, quando as funcionárias estão de férias, vão para casa dele. Olha, para eu fazer isso, você não sabe a confiança que eu tenho. Mas elas olham, não é com medo, não é com uma postura assim... É assim, estou olhando para o nosso líder, um líder de admiração, sabe? Está aí alguém que eu admiro, respeito. É muito bonitinho. É porque existem dois tipos de respeito, né? Eu gosto de fazer muito paralelo com o ser humano, porque eu acho que é muito parecido. A gente pode respeitar pelo medo, tipo, o chefe chegou, ai meu Deus do céu, vou fingir que tô trabalhando. Não é respeito, né? E a gente pode respeitar por admiração. Eu sei que ele sabe mais que eu, que ele vai me orientar. E quando você começou a falar, já ficou tudo claro pra mim. Ele nunca levantou a voz. Nunca. O dia que ele levantar a voz, ele vai perder boa parte dessa confiança. Porque o cachorro, ele precisa de uma previsibilidade, né? E é como um relacionamento. Se você tá com alguém que do nada pode dar um grito com você e depois fica tudo bem, ok, fica tudo bem, mas você não vai esquecer, né? Você vai criar uma memória ali. Então, por isso que eu defendo muito a criação de não brigar. Porque quando você briga, você tá gerando insegurança nesse cachorro. Peraí,
às vezes eu subo no sofá e tudo bem, mas às vezes eu subo no sofá e eu recebo um grito. Às vezes ela chega em casa, tá tudo certo, mas às vezes ela chega em casa e briga comigo, porque fez xixi fora do lugar, mas ele não sabe. E aí, porque faz cara de culpado. Não, ele faz cara de pavor, né? Tipo, quando o cachorro fica assim, ele não tá culpado, o cachorro não tem remorso. Tá apavorado. Ele tá com medo porque você é inconstante, né? Por isso que você tem que ser um guia coerente. Se pode uma coisa, sempre pode. Se fez coisa errada, às vezes você ignora, às vezes você redireciona o comportamento, mas brigar não é bater. Brigar é aumentar a voz. Você falou, porque ele nem eleva o tom de voz. Nunca. Exatamente, porque qualquer elevadinha de tom de voz já... Nunca. Porque acontece, o cachorro, ele não diferencia... Parece que ele é um mestre de yoga. Que as cachorras porque ele é confiável. Totalmente. Entendeu? Ele é uma pessoa confiável, porque os cachorros sabem que dali não vai mudar. Então, quando o tutor ele briga com o cachorro, em qualquer momento, o cachorro, isso já abala, porque o cachorro já não pode mais confiar muito. Que pessoa doida é essa? Às vezes me trata com carinho, diz que me ama e às vezes briga comigo, né? E aquilo, pro cachorro, qualquer briga é uma ameaça à vida dele. A vida. Então, porque... qual o problema de dar um gritinho com o cachorro? Eu não bato, mas não é sobre machucar ou não. É igual um relacionamento, né? Não é sobre machucar. É sobre você quebrar a confiança daquele cachorro em você. Então, não adianta você querer ensinar o seu cachorro. Porque eu quero ter um cachorro calmo, equilibrado, obediente. Se você não constrói esse vínculo. E tem outra coisa também. Tem estudos que mostram que o cachorro ele aprende muito mais no estado de prazer e felicidade. Assim como a gente. Se estiver sendo sequestrada, você vai aprender alguma coisa? Se estiver desesperada, você não vai conseguir aprender nada. Para você aprender, você tem que estar calma. Você tem que estar no momento bom. Você não pode estar preocupada. Você não pode estar com medo. E o cachorro é igual. Por isso que eu gosto de comparar, porque eu acho muito parecido. É verdade. E o cachorro é a mesma coisa. Então, se ele está no estado de medo, de aflição, de angústia, ele não vai aprender. Ele vai se afastar da mesa que ele subiu porque ele tá apavorado, né? E não porque ele aprendeu que não pode subir na mesa. E aí, quando você não tiver, ele vai subir. Porque ele não aprendeu. Ele só tá com medo de você. Então, o vínculo, você não brigar, você ser uma pessoa coerente, confiável para esse cachorro, é fundamental para esse cachorro te obedecer. E eu nem gosto muito da palavra obedecer, porque me remete a uma liderança, a você ser chefe de alguém para te obedecer. Mas ele vai fazer o que você espera dele, vamos dizer assim. Ele, em confiança... Exatamente. Fará o que é esperado. Confiança. Você vê quando o cachorro tem um grande vínculo, você deve sentir isso com as suas cachorras, que ele olha pra você, ele observa o que você tá fazendo, onde você vai. Ele tá sempre meio que te seguindo, assim, o que ela vai fazer agora? Porque, será que ela vai pegar a coleira? Porque a gente vai passear. O cachorro, quem tem um vínculo forte com o cachorro vai me entender agora. Você não precisa nem falar. Não precisa mesmo. As minhas cachorras, quando eu preciso que elas saiam de algum ambiente, eu abro a porta. Eu olho assim e elas já saem. Elas parece que tá lendo o meu pensamento. Mas não é ler pensamento. É o vínculo forte. Elas já conhecem minhas expressões, elas já conhecem tudo sobre mim, porque o cachorro é especialista nisso, né? Em ler a gente. E elas sabem o que eu quero dizer. E isso é graças a um vínculo forte. É interessante isso que você tá falando. Por exemplo, todo dia de manhã eu tenho um ritualzinho de dar o bom dia para elas, né? Aí eu tô saindo do meu quarto, elas já sacaram. E aí tem um puff grande, assim, na sala de couro. E aí elas vão pro puff, né? E uma vem me trazer sempre um brinquedinho novo. Aí eu brinco, eu falei, mas filhinha, você teve outro filho de madrugada? Aí ela se balança todinha, assim. Ai, que fofura. Com o filhinho na boca e vem me mostrar. Mas se eu quiser pegar, ela não deixa. Ela é uma mãe zelosa. Todo dia é um filho novo. A outra, enlouquecida. Aí você tem que fazer muito carinho e aconchegar. E tem uma que tem um probleminha na perna, então ela não consegue subir. Ai, meu Aí Deus. eu tenho que ficar com o pezinho fazendo carinho na barriga. E depois que eu brinco com essas duas e faço o pezinho, eu pego essa que não consegue subir, aí dou beijinho, falo, eu te amo, eu te amo. Aí ela se joga aqui pra trás. Deus. E outro dia, não sei o que aconteceu, acho que eu levantei atrasada, acho que foi segunda-feira. E tô saindo, quando eu fui ver, eu tava na cozinha, eu olhei, tava todo mundo no puff. Eu falei, meu Deus. Esqueci. Aí eu fui pra lá, voltei. Fica esperando até você... Abri a porta de novo. Condicionamento. Que eu achei tão bonitinho, porque elas estavam no sofá.
Assim, do tipo, o que houve? Você... É igual a gente. Você esqueceu? Achei tão fofo aquilo. É muito fofo. Eles entendem tudo, assim, tudo. E a questão da coerência, né, de ser um guia coerente, além de você estabelecer as regras muito bem estabelecidas, tipo, se pode uma coisa, pode sempre. Se não pode, não pode. Porque ele não vai entender. Hoje não dá pra subir. Excepcionalmente. Hoje tem uma visita aqui, não dá pra subir. Então, também a questão de você... Por exemplo, uma coisa para conquistar a confiança do cachorro, aumentar esse vínculo. Eu não tiro brinquedos da boca das minhas cachorras. A Cleo, minha cavalier, ela ama que jogue bolinha. Eu só jogo se ela botar na minha frente. Não vou arrancar da boca dela. E aí, o que acontece? Ela traz os ossinhos, ela rói do meu lado, porque ela confia em mim. Que você não vai pegar o ossinho porque tem dela. gente que pensa assim, eu vou acostumar a pegar o osso da boca dela desde filhote, pra ela acostumar que eu posso pegar a qualquer momento, e que eu tenho direito de pegar essas coisas. Aí o cachorro vai crescendo, e aí ele fica com a posse de recursos. Aí que ele vai rosnar quando você tentar pegar o osso, porque vai saber se você vai pegar ou não. E aí aquele cachorro que você chega com a mãozinha perto, ele... Porque ele não confia. As minhas cachorras nunca rosnaram pra mim quando eu cheguei a mão perto. Hoje em dia, quando eu preciso fazer, né? Porque isso tá muito... As minhas cachorras têm mais de 10 anos, então isso tá muito enraizado. Então, assim, eu dei um negócio pra roer, tem que tirar, só deixo 10 minutos, eu posso tirar e ofereço outra coisa no lugar, um brinquedo, Entendi. ou na hora de passear. Mas ela já tá muito enraizado. Mas nos primeiros anos, eu não tirava nada delas pra elas confiarem em mim. Tipo, você pode trazer uma bolinha, você pode trazer um brinquedinho, a mamãe não vai pegar. Aí a pessoa quer acostumar a ter que mexer na ração. Aí mexe na ração, tira a ração, bota a ração, porque tem que ver que eu posso tirar a qualquer momento, tem que acostumar. Mas não é assim, ele vai acostumar que você é uma pessoa doida e que você pode pegar a qualquer momento. A qualquer momento, vai comer rapidamente. Aí que fica com posse de recurso, entendeu? Então, respeito. O cachorro quer ficar deitado, não fica pegando, o cachorro quer dormir, não fica acordando. Respeitar. Você gostaria que te acordasse? Dele, não. Você gosta que te acorde? Ninguém gosta. Você gosta de estar... Imagina você tá comendo uma coisa deliciosa, um macarrão delicioso, vem aqui, vou tirar esse macarrão de você pra você ver que eu posso tirar... Você vai criar um ser inseguro. É uma coisa sem sentido, né? Que, na realidade, é uma necessidade de exercer poder. Exatamente. Tudo tem a ver com a dominância, com a coerção, com mostrar quem manda, líder da matilha. Tivemos profissionais aí com até programas de TV que reforçaram essa mensagem. Esse conceito, né? De 20 anos atrás. Então, a gente agora tem... Eu e adestradores positivos e veterinários comportamentalistas, a gente tem que ficar ensinando que, tipo, gente, não é nada disso. Né? Exatamente, tem que ficar desmistificando. E é um trabalho... eu tô aí há 12 anos fazendo, né? E mesmo assim... Até hoje tem gente que chega... A maioria, porque né, as pessoas não veem todos os vídeos, nem todo mundo conhece. O meu sonho é que todo mundo veja tudo, né, para poder aprender. Eu acho que o grande sonho é você entender que a outra espécie funciona diferente, mas que pode ter uma convivência harmônica. Mas cabe a gente entender eles. E não eles nos entender. Exatamente. Isso é uma coisa assim... É porque eu acho que a gente tem uma coisa... O ser humano, ele esqueceu que é um animalzinho também, né? Nós somos um animalzinho. Até muito esquisito, né? Não tem pelo. Eu acho a gente um animal, assim, que na natureza... Pensa demais. Esquisito, sabe? Cheio de nóia, não sei o quê. E a gente consegue passar isso, né? Para os animais, infelizmente. Sim. Né? Aquilo que eu fui da depressão. Você vê que cachorro hoje pega muito ansiedade. Você vê aquela coisa lambe, né? Existe, claro, outras coisas que também podem ter. Agora, tem uma coisa que é deles, né? Não tem essa coisa do temperamento, porque o temperamento é aquilo que é herdado, né? O caráter a gente vai moldando. Sim. Né? A gente tem uma intervenção. Eu tenho as 3, eu brinco que são as 3 Marias. Elas são muito diferentes. Elas são da mesma raça? Não, são muito diferentes. Muito. Mas é uma coisa, assim... tem uma que é gente, essa que tem um problema na perninha. Ela é totalmente gente. E assim, você pode tudo, desde que seja a hora que ela quer. Então... Meio gato, né? Ela tá lá debaixo, tem um lugarzinho lá debaixo da cozinha, no armário da cozinha. Aí eu falo, se ela estiver lá, mesmo que tenha que dar remédio, não tira de lá.
A hora que ela sair... Respeitar, né? A gente pega, Ou então você pode tentar, tipo, pegar uma coisa que ela goste muito, um franguinho, e tentar fazer ela sair. Ela, minha filha, na hora do cochilo dela... Contanto que ela saia por vontade própria. Exatamente. Então, aí a pessoa, ela mordeu uma vez, a menina trabalha lá, aí eu falei, não faz isso, deixa ela. Ela é que nem a gente, né? Ela é gente. Então, ela é super de boa, tranquila, mas assim, na hora do cochilo dela, é o cochilo dela. Exatamente. Respeite o cochilo da tarde. E se ela estiver passando mal, ela fica mais assim. Quando ela saca que precisa de ajuda, ela vem pedir. Literal. Já foi acordada por ela de madrugada pedindo ajuda. Que ela estava não estava conseguindo respirar. Uhum. E aí, é tão interessante que ela foi pedir. Eu achei aquilo tão mágico. E eu não sou de acordar 2, 3 horas da manhã, mas ela ficou ali. Não foi nem latindo, que ela não tinha fôlego. Peguei de pijama mesmo, fui para veterinária. Ela sabe que pode contar com você. Ela sabe. Tem uma outra que ela tem alguma hipersensibilidade de som. Menina, eu não posso. Se cair isso aqui no chão, ela dá um ataque. Sério? Eu não posso me mexer dentro de casa. Por exemplo, eu faço a malinha, né? Todo dia, porque tem que trocar de roupa, Então eu trago minha malinha. Na hora que eu fecho a mala e começo aquela rodinha técnica, ela já está se jogando na porta para eu não sair. Todo dia ela tenta a mesma coisa. Tadinha, nunca funciona. Ela se joga, ela faz assim, aí ela calma. Dramática. Olha, aí de vez em quando eu boto ela em cima da mala e dou uma voltinha. Ela fica super feliz. Oh, meu Deus! Aí depois a funcionária pega, mas ela faz um protesto. Mas menina, é uma coisa. Dia eu consigo, né? Ela tem certeza que um dia eu vou me aposentar e não vou sair com aquela mala. E tem a outra que é assim, a única coisa que desgoverna ela é chegar gente estranha em casa. Tá. Ela é bem territorialista, sabe? Aí ela... Depois que ela se acostuma com aquela pessoa, querida, aí você é a melhor pessoa do mundo, ela pede colo, ela deita. E eu fico olhando e falei, gente, elas são muito diferentes, assim. Existe o indivíduo, né? Primeiro, assim, a gente tem as raças, mas sempre falo, antes de tudo, seu cachorro é cachorro. Porque às vezes eu falo, porque o cachorro precisa passear assim, assada. Mas e o Yorkshire? É o mesmo animal. As raças vão ter ali características específicas. Um cachorro de caça vai precisar trabalhar mais o faro e tal. Mas, em geral, é o animal cachorro. E também, apesar de ser o animal cachorro, de ter raça, numa mesma raça você vai ter N temperamentos. Porque a gente tem, sim, a questão da criação influencia muito. Inclusive, a criação influencia mais que a raça. Agora... existe o temperamento que nasce com o cachorro. Eu estava assistindo até um documentário sobre cachorros que são treinados para serviço, para ser acompanhante de gente que tem epilepsia. Cão guia, né? Tem uma... Cão de suporte. Exatamente, cão de suporte. Tem uma instituição nos Estados Unidos que eles treinam desde que nasce até 2 anos de idade. Eu acho que já tem uma no Brasil. Outro dia eu tive essa notícia. Estou atrás aí para ver se eu trago aqui. Traz sim. Né? É muito legal o trabalho. E aí, eles falam, tipo, na mesma ninhada, por exemplo, labrador, né, que é muito usado, eles vão identificando para que serviço aquele cachorro é melhor. Porque tem cachorro, por exemplo, tem cachorros que são incansáveis. E aí eles são bons para busca em escombros e tragédias. E aí como a gente teve em Brumadinho, né? Um labrador marrom maravilhoso que ajudou a localizar. No 11 de setembro. Então, assim, é muito importante. E aí tem um cachorro, por exemplo, que ele... não liga pra nada. Ele é um cachorro, assim, que pode cair o mundo do lado dele, que ele não tá nem aí. Esse cachorro é bom pra achar gente em tragédia? Não. Mas é bom pra acompanhar no teatro. Ele é bom pra uma pessoa que precisa de um cachorro muito calmo. Então, eu achei muito interessante, porque cada cachorro daquele, ele vai ser acompanhado por 2 anos, e tem uns que não vão servir pra nada disso, que aí eles vão ser pet. E cada cachorro, dependendo da personalidade, ele vai ser treinado com um foco. Mas eles não são escolhidos aleatoriamente, aí que tá. Com 2 meses, eles já são observados com aptidão para determinados trabalhos. O cachorro, ele começa a ser moldado desde a mãe dele, desde 0.
dependendo da mãe desse filhote, o cachorro é de um jeito. Porque tem mães que são mais permissivas. Tem mãe cadela, né? Que é mais educativa. Que o filhote morde muito, puxa a orelha dela, ela não tá nem aí. Então, esse filhote ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade de ter limites. Tem mães que são mais reativas, então o cachorro não pode fazer nada, que ela já meio dá uma mordida, já avança. Então, esse cachorro ele pode crescer um pouquinho mais medroso. Então, quem começa a adestrar o seu cachorro é a mãe dele. Né? É incrível isso. E tem um temperamento inato mesmo. Então, tem muitos fatores que vão transformar cada indivíduo. E mesmo que você tenha 5 labradores da mesma mãe, no mesmo ambiente, aí vem a questão do temperamento. Assim, vai ter diferença. Exatamente. No ambiente mais controlado do mundo, vai ter diferença. Porque o cérebro funciona, né? Você é psiquiatra. Cada cérebrozinho vai ter suas conexões. Temperamento é aquela essência. As conexões neurais ali, cada um tem um jeito de funcionar. Você não muda. Você até molda, melhora, mas a essência não muda. Pois Por isso que nós somos 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas diferentes. Você não tem uma igual a outra. Talvez fisicamente, mas de funcionamento biológico, não tem. Eu, pelo menos, vejo muito da criança que eu fui até hoje. Nossa, eu sou muito parecida com 4 anos de idade. Você está sendo fiel à sua essência, de alguma maneira. Eu só sei me comportar melhor nos lugares, acho. Você disfarça melhor hoje. Bem melhor, né? Aprendi a conviver em sociedade. Você filtra melhor. E mesmo assim, não muito também. Sim, tem limite, tem limite. Mas você sabe, o bichinho também. Ele tem as suas características. Não adianta você achar que o bichinho vai ser muito diferente, não vai ser. Exato. E não é robô, né? Isso também não é uma máquina, coisa... né? Isso também faz parte do meu trabalho de conscientização para evitar abandono. Olha, eu recebo umas perguntas assim, meu cachorro late quando toca a campainha. Tudo dá para você melhorar. Mas tem comportamentos que dá para você passar, entendeu? Porque não dá para você querer um ser que vai ser exatamente como você quer que ele seja. Ele vai ter a personalidade dele, o jeitinho dele. Escolha suas batalhas. Exatamente. Se o seu cachorro late para todas as campainhas do prédio, de 5 em 5 minutos, seu prédio entra e sai o tempo... Aí tudo bem, você vai ter que resolver. Agora, se seu cachorro late quando uma vez na semana vem uma visita na sua casa, e ele dá uma latidinha, tipo, tá bom, gente, o cachorro, se miasse, teríamos um problema. É como ele se comunica, né? Pois é. A questão é se aquilo tá over, até desgastando o cachorro. Porque tem cachorro que late tanto que eles você vê que ele tá exausto. O latido excessivo é um sinal de estresse. É um dos sintomas do estresse, né? E aí tem que ver, tá prejudicando você, né? Vai levar uma multa no prédio, ou tá prejudicando o cachorro, que normalmente problemas de comportamento são sinais de sofrimento emocional, né? Então tem que ajudar. Mas assim, também não quero um cachorro perfeito. Não existe, entendeu? Nós não somos também, né? Eu falo, nem você é perfeito, porque você tá querendo... Por exemplo, a coisa do sofá, né? Tem gente que fica, vai estragar o sofá. Falei, gente... Faz uma manta. Eu uso manta no meu. Sofá não é pra sempre. Pelo amor de Deus, né? Pois é, né? Em geral, eu faço opção de couro. Aí foi muito engraçado que uma vez uma menina estava trabalhando lá em casa, aí a cachorrinha do joelhinho, mesmo ela não subindo, eu coloco. Ela pede, quando ela quer descer, ela me pede. Aí porque acho justo as 3 terem direito. Tem que ser? Né? Nossa! Aí ela, mas de vez em quando ela começa... E aí foi arranhando o couro todo. Ela ficou, pelo amor de Deus, eu falei, deixa. É pra isso. Sim. Mas se estraga... Meu amor, nem eu sou pra sempre. Você acha que o sofá vai ser pra sempre? Até eu estrago minhas coisas. Outro dia eu derrubei meu espelho, caiu tudo. Nossa senhora. E vamos combinar. O couro, quanto mais velho, mais desgastado, é mais interessante. Fica até bonito, Pois é. Ou então você cobre o sofá, entendeu? Dá um jeito. Porque assim, eu não vou me desesperar. Porque assim, gente, a vida é tão efêmera. E eu sempre coloco que o tempo de vida da gente... é pouco. Dos cachorros é muito menor. Eu vou brigar por causa do... Pois é. Tipo, eu tô passeando com o meu cachorro e ele tem mania de pegar a comida que tá no chão. Mas sua responsabilidade, você tá com a coleira, não deixa ele chegar perto. Porque às vezes eu não vejo. Veja. Não, porque tem gente que passeia com o cachorro, eu vejo isso. No celular. O cachorro pode fazer o que for. O seu papel é proteger. A hora que você vai passear com o cachorro, é passear com o cachorro. Não é ficar no celular, numa mão. Eu vejo isso, é inacreditável. O seu cachorro papel é proteger. Tá ali, olhando pra trás, como quem diz, olha lá, tô aqui e é um momento com você. tão importante de vínculo. Não, tô aqui com você. Você vê que ele olha pra você. Como é que eu vou botar uma mão aqui e ficar... E tem cachorro que não gosta que a gente pegue o celular.
Sim, eles são inteligentíssimos. Por quê? Porque quebra a atenção, quebra esse contato do olhar, né? Pois é, então tem coisa assim, porque eu quero ensinar que não pode pegar lixo na rua, mas olha, isso é tão difícil porque a gente tá falando de comida, que é uma coisa muito primitiva. Então, você tem que estar atento para evitar passar meu cachorro perto. mexe no lixo da minha casa, mas ele vai mexer mesmo. Se eu fosse cachorro, eu mexeria. Né? Tem comida. Você tem que ter uma lixeira que ele não pegue. Que ele não pegue. Coloque mais alto. Muda a tampa. Porque é o manejo do ambiente. Entendeu? Porque não tenta... É igual, tipo assim, se você tem uma criança de 1 ano, você não vai tampar as tomadas, ou você vai querer ensinar pra ela que não pode mexer na tomada. Tomando choque. Você vai até ensinar, mas você também tem que manejar o ambiente. Então, um cachorro é a mesma coisa. Essas coisas muito instintivas, tipo roubar lixo, pegar comida do chão na... Esses cães de serviço, eles são até treinados a não pegar comida que cai no chão. Mas aí é outra coisa. Eles estão ali o tempo inteiro. O tutor, às vezes, é cego. Então, assim, exatamente. Né? Agora, na vida real, aqui, no comum, escolha suas batalhas. Nem tudo é um problema de comportamento. É dele, né? Pois é. Ele vai pelo faro. Ser falho como você. Exatamente. E falho pra quem? Porque eu também falo, comportamentos errados. Errado pra quem? Às vezes subir no sofá é errado pra você e certo pra mim. Pode ser inadequado pra você, mas dentro da espécie dele... Ele não tem esse conceito de certo e errado. Exatamente. Pra ele tá tudo certo. Ele é um animal que tá agindo ali por instinto, por sobrevivência, por conforto, por bem-estar. E é isso, entendeu? Não tá pensando se é certo ou errado. Eu acho tão bonitinho. De vez em quando eu gosto muito de um óleo essencial que eu, depois do banho, eu faço assim. Muito bom. Pra mim, né? De lavandinha. E aí, 2 adoram. Já vem tentar cheirar. E tem uma que detesta, ela sai correndo. É a mais agitada, entendeu? Ela resiste a qualquer coisa. Mas eu entendo, por exemplo, eu tento não botar perfume perto delas. Então, tem vezes que eu boto perfume no carro. Tá? Na bolsa eu boto, porque acaba... eles têm uma hipersensibilidade muito grande. Eles têm, o ser humano tem 5 milhões de receptores e o cachorro tem 300 milhões. Exatamente. Então, assim, é uma hipersensibilidade. O que tá confortável pra mim tá over pra eles, né? Eu até falo, não fica passando perfume no cachorro, dando muito banho a seco. Exatamente. Eu sou contra, até shampoo do banho, assim, o mais neutro possível, porque qualquer cheirinho pra gente... se você tá sentindo o cheiro, o cachorro tá sentindo muito mais. E isso pode ser um motivo de irritabilidade. Esse cachorro tá sempre irritado, meu cachorro é muito estressado, meu cachorro não para. Às vezes ele tá irritadíssimo com o cheiro de alguma coisa da sua casa. Né? Eu reparo muito assim, o shampoozinho de criança, quando dá o banho, tá tudo certo, eles dormem. Depois do banho, é uma leveza. Você sabe o dia que teve banho, todo mundo dorme depois do banho, é uma coisa. Umas 3 horas eles dormem, assim, numa felicidade. Não tem incômodo, né? Vamos ver aquelas matérias que a gente separou aqui. A questão dos fogos. Eu tô falando assim porque eu tive uma amiga... que ela tinha um sheepdog na época do auge, assim, que é lindo aquele cachorro, fofo, gostosíssimo. E todo mundo foi para ver os fogos na praia. Quando voltou, a cachorra entrou num desespero com os fogos, que ela se jogou. Morava tinha varanda, né? Eu acho que esqueceram. Ela se jogou. Foi uma das coisas mais tristes, assim, de voltar e tá lá o corpo na calçada. Meu Deus foi do muito céu. E já vi cachorro entrar em desespero, fugir, nunca mais ser achado. Deve ter sido atropelado, a gente não fala, mas assim, muito provável. Sim. Então, isso é uma coisa que eu acho assim, não precisa fazer tanto barulho. A beleza tá no visual. Eu acho, por exemplo, é chato aquela barulhada. E tem os autistas também, os idosos, as crianças, né? Os idosos com Alzheimer. Quando é perto de hospital, fico pensando, hospital em Copacabana, hospital em Ipanema. Já deu, né? Já foi, né? Sabe? Tipo assim, gente, tem gente ali que aquilo... A pessoa mesmo inconsciente, aquilo dá uma sensação de choque. Né?
que tá faltando? Eu acho que em São Paulo, eu acho que devia ser proibido. Vamos ao show visual? Sim, ok, sim. mas a gente não precisa daquela barulhada. Não faz bem pra gente também. E não é só no Réveillon, né? Tem jogo de futebol, sempre tem. Nossa, também. Essa minha, que é agitadíssima, que se joga pra não sair, faz todo o drama. Menina, ela entra num desespero, mas dá pena. Aí eu boto um negocinho de isolador de som, né? É engraçado que no meu condomínio é super tranquilo quando é jogo do Flamengo. Não tem flamenguista, eu acho que só eu. Menina, quando é jogo do Vasco e Botafogo, sério? Aí eu fico, filhinha, hoje é jogo do Flamengo. Fica tranquila, não vai ter fogos. Aí quando tem, outro dia o Vasco ganhou de 6, não sei o quê. Menina, a bichinha tava... Ai, tadinha. Aí eu fui, botei o isoladorzinho, tem um que é assim por fora, mas o cabelinho é liso, aí sai. Aí eu fico com ela no colo, com aquele abafador. Tem que acolher. Menina, tadinha, dá pena. Que tem algumas pessoas que falam, se o cachorro tiver com muito medo, não acolhe que você vai estar reforçando o comportamento. É um desespero. Vou te falar, na hora do pânico, não tem reforçador de comportamento nenhum. O cachorro, como eu falei, sob estresse, o cachorro não aprende nada. Você não tá reforçando nada. Ele tá vendo que ele tá sendo acolhido, que ele pode contar com você, que você é a proteção dele. Como a gente falou no início, né? A gente fornece tudo pro cachorro. Com certeza. Réveillon, né? Tipo assim, quando eu viajo, elas ficam na casa desse professor, do Moser. Ele prepara um quarto. Primeiro que ele vai desensibilizando antes, na semana. Bota todo mundo brincando e o som de fogos ao fundo. É muito engraçado as aulinhas de desensibilização. Todos eles pra lá e pra cá e aquilo ao fundo. Quando chega no dia, quando é mais ou menos 9 horas, ele liga os aparelhos de ar-condicionado no quarto, liga som, entendeu? Bota umas imagens bonitinhas ali. E aquilo passa, sabe? Se você tem um cachorro muito sensível a fogos, o ideal é que você fique com ele, né? Não deixe ele sozinho. Exatamente. Porque pode... Ele se descontrola. Isso aí, realmente, esse caso aí foi muito extremo, né? Realmente. Isso foi tão dramático. Mas em qualquer situação, o cachorro precisa sentir que ele não tá sozinho. Imagina você tá em pânico e sozinha. É muito ruim, né? Mas assim, o trabalho de dessensibilização é possível. Mas difícil, tem um limite. tá? Mas tem um limite, mas né? assim, o ideal é começar meses antes. Entendeu? Já começar. E caso não seja possível, acolher. Né? Acolher. E eu acho que essa questão de fogos com barulho, eu acho que é um retrocesso. Eu acho que vai ser igual o cigarro no avião, que a gente fala assim, gente... Como é que faziam isso? Né? Eu acho que vai ser igual. Tipo, como é que faziam? Com certeza. É que nem aquela coisa, fumar cigarro já foi legal. Né? Então, era patrocinador de Fórmula 1. Restaurante de área de fumante ou não fumante. Não, no avião. Você imagina uma cabine daquela? Era separado de uma cortininha. Ai, meu Deus. Área de fumante. Era o avião inteiro. Né? A gente vai ter um tempo que a gente vai olhar e vai dizer assim, como é que é? Né? Como que pode, né, o ser humano fazer isso? E a gente vive isso ainda, infelizmente. Acho. É que nem uma época ter escravos era legal. Apesar de ter sido sempre amoral. Sim, mas era normalizado, legal. né? Era legalizado, né? Exatamente. Próxima, Rô. Aqui é o decreto, né? Isso aí de São Paulo, do estado de São Paulo, 30 de dezembro de 2024. Eu acho que esse ano em São Paulo, os fogos já serão sem barulho. Silêncio, né? Espero que... Você sabe, Rô, se aqui no Rio é assim? Ainda não, né? Não. Eu também a gente está mostrando isso porque Sobre os fogos, eu tenho uma amiga que o dela morreu infartado. Fogos de futebol. Tá vendo? Não é só no Réveillon. Não é. E agora tem festa sempre. Aí quando tem Rock in Rio, blá, 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 quem mora ali. Quando tem não sei o quê, quando tem show de não sei o que lá. Não tem problema, gente. Eu quero ver todo mundo alegre. Eu não me incomodo. Te juro por Deus. Não quero atrapalhar a felicidade de ninguém. Olha, eu sou aquela vizinha, quando eu morava na Gávea, de porta eu tinha um vizinho que chegou lá. Aí tinha uma outra vizinha, tipo assim, chegou, a gente vai dar uma festinha hoje, você tá convidado? Eu falei, não, querida, não quero não. Mas a gente vai fazer um violãozinho. Eu falei, não tem problema. Eu adoro música ao fundo, vocês fiquem... E bastante sorriso, não quero ninguém chorando. Fiquei lá, liguei meus aparelhos de ar-condicionado, me fechei. Falei, imagina, a alegria dos outros pra mim é remédio. Daqui a pouco, pá, na minha porta. Era um vizinho novo de frente. E chegou e falou assim... Vamos ligar pra polícia? Eu falei, como é que é? Eu de
pijama 1h da manhã. Vamos, liga você. Vamos? Como assim? Não, porque isso é um absurdo. Eu falei, meu senhor, eu não tenho essa capacidade. Até porque eu acho o seguinte, se a gente maltrata a felicidade dos outros, vem pra gente. Não conte comigo. Não, mas é um absurdo. Eu entendo. Vieram aqui, me explicaram. Eu acho que não é todo dia, não é toda hora. A gente pode botar um abafadorzinho. É uma celebração. Ninguém tá xingando ninguém. Ninguém tá. Não tô acordada porque tem marido batendo mulher batendo marido. Não tem xingamento. Tá tudo bom. Menina, ele ficou, nunca mais esse vizinho falou comigo. Jura? Mas não durou muito, né? Eu acho que a felicidade começou a incomodar. Amargurado, né? Eu acho que era uma pessoa amargurada, a felicidade começou a incomodar. Então, assim, não faço isso, mas eu acho que já passou da hora. Mas eu acho que tinha que ser uma política de todos os governos, de todas as prefeituras, que não tem necessidade. A beleza está na luminosidade da coisa. E eu acho lindo, mas realmente, assim, se você tiver um mínimo de empatia... Para criança criança, adulto, do espectro autista, isso é doloroso também. É doloroso. Então, assim, vamos comemorar? Vamos, mas não vamos fazer a infelicidade dos outros, com certeza, né? Totalmente. Próximo. Ansiedade e fobia são as principais causas de transtornos mentais em cães. Aí tem um errinho, né? Porque ansiedade e fobia. Fobia é um tipo de ansiedade. Então, a leitura que eu faço é... transtornos de ansiedade são as principais causas de transtornos mentais em cachorro. Como é em ser humano, né? Quantitativamente, né? Eu acho que tem cachorrinhos que nascem com mais predisposição. Com certeza. Um limiar de ansiedade com certeza, inclusive maior. Com hiperatividade, né? Com certeza. Tem cachorros que isso é um problema. Porque tem níveis de energia, né? Tem cachorros mais agitados, mais calmos. Mas tem cachorros hiperativos. Já viu o Marley e eu? O Marley, por exemplo, com certeza tinha um TDAH. Com certeza, TDAH. Tem até estudos de TDAH em cachorros. E não duvido também, né? Tem. Os estudos com cachorro são muito recentes. É tipo 20 anos pra cá. Mas você sabe que, por exemplo, na década de 1996, década do século passado, eu uma vez uma paciente minha, tinha um cachorrinho, o cachorrinho estava numa tristeza, que a mãe tinha morrido. O cachorrinho foi definhando. Aí ela, Bia, não sei mais o que eu faço. Aí eu fui tentar achar. Aí vi um artigo de uso na época da fluoxetina para cachorro. Como se fazia em criança, uma gota por quilo de peso, barará. Eu falei, é off-label, você quer tentar? Porque eu fiquei assim, é off-label. Off-label, quero. Menina, ele melhorou. Então, assim, nos Estados Unidos isso já faz, entendeu? Então, como, por exemplo, hoje, dor, né? Eu tenho uma cachorrinha que tem uma hérnia. Eu falei, aí eu olhei assim, liguei para veterinário e falei, olha, se fosse adulto, paciente, eu usaria a gabapentina ou pragabalina. Ela, vamos fazer a gabapentina, porque tem estudo. A minha cachorra tá com bico de papagaio, ela toma gabapentina. E ela ficou direitinho, porque já queria operar. Nunca mais mancou. Não, opera não. Aí tá 3 meses, eu suspendi nada. Eu falei, a gente já sabe. Exatamente. Porque todas as minhas é assim, Deus botou ali, porque sabia que eu ia cuidar. Porque essa tem mega esôfago, então ela tem que comer e ir pro canguru. Nossa! Mega esôfago. Aí o canguru, com o tempo, o que aconteceu? Retificou a coluna demais, ela ficava meia hora depois de cada refeição. Não, tadinha, né? O que aconteceu? Fez uma hérnia, que não foi feito para ficar em pé. Aí agora, quando come, tem que fazer que nem criança, tem que ficar assim até rotar. Aí eu falo, depois do segundo arroto, eu sou dessa, entendeu? Aí eu fico lá, É um filho, né? E quem trabalha lá em casa faz isso de boa. Eu falo assim, aproveita para dar comida na hora que tem um vale a pena ver de novo. Ver uma televisãozinha, aproveita. Fica ali, entendeu? Porque é igual o bebê, gente. Né? E então, eu tô com 2 idosas também, nossa senhora, as minhas estão envelhecendo juntas, que eu peguei com idade próxima, e aí tem esse problema. As 2 têm um monte de questão de saúde. Não tem aquela coisa, começa também a ficar um pouquinho esclerosadinha, né? Tem que ter aquela paciência, porque a gente também vai passar por isso. Eu não prendi, eu trabalho com isso, ensino as pessoas e prendi a minha bulldog pra fora de casa, menina. Porque ela tá com 12 anos, para um bulldog francês, isso bastante. Aí é uma eternidade. Porque eles vivem até 10. E aí ela às vezes para e ela fica olhando pro nada, assim. E aí eu moro em apartamento, ainda bem, né? E aí eu, com filha, mochila da escola, a outra cachorra, e eu fui entrando em casa, pum, fechei a porta.
E fiquei lá, porque a Pandora é muito resiliente, ela não reclama de nada. Ela sabe que em algum momento tudo vai dar certo, assim, ela só espera. E aí eu tô lá e toca a campainha. Visita, não recebo. Ela tava do lado de fora. Aí veio o vizinho, essa bulldog francesa é sua? Ela tá ali na porta do elevador. E aí, quando eu olhei, tadinha, ela tava esperandinho, assim, sentadinha na porta do elevador. Eu, Pandora, o que você tá fazendo aí, Pandora? E eu me senti a pior tutora do universo. Olha, isso aconteceu comigo. Mas assim, comigo. somos humanos, né? Isso aconteceu comigo quando eu morava... antes de 2000. Morava na Barra, nos únicos condomínios que tinha, que era o Riviera. Eu tinha uma Yorkshire. O que aconteceu? Eu fui levar alguém na porta, era um trocinho desse tamanho. Ela saiu, eu não vi. Voltei. Ai, meu Deus. E ainda me passaram umas 2 horas. Daqui a pouco o interfone. Doutora, eu falei, oi, tudo bom? Você vendo o que foi? Aconteceu alguma coisa? Era tipo meia-noite e pouco. Aí ele falou assim, a Luna tá aí? Eu falei, tá. Tem certeza? O problema de ter cachorro calmo é esse, que a gente também não... Aí ele falou assim, ela tá no outro bloco. Eu falei, como? Ele falou, também não sei. Aí depois a gente foi ver, ela ficou do lado de fora, o elevador abriu, ela entrou, eu morava no 20º. Ela desceu. Foi lá dar um rolê. E ela foi para um bloco que andando já é difícil. E entrou no elevador, no outro bloco. Meu Deus. Eu não sei como. Aí veio ela, feliz que bonitinha. Fui lá pegar, falei, me perdoe. Mas ela tá habituada a fazer isso. Nunca fez. Nunca. Como é que ela entrou no elevador? Não sei. Como é que ela saiu e entrou em outro bloco? Não sei. Eu até falo, gente, usa medalhinha de identificação até em apartamento. Eu, às vezes, não deixo a medalhinha, mas é melhor usar, viu? Porque... É bom. Próximo. E ansiedade e depressão, aquilo que eu falei, né? Não sei se você vê isso. É real. É real. Eu acho que é o animal que mais reproduz as nossas alterações mentais. E até as boas, né? Também. A ocitocina. Tem estudos que, quando você está muito junto do seu cachorro, os batimentos cardíacos são sincronizados. Exatamente. Que a gente brinca pet terapia. E aí fala assim, o cachorro ama, cachorros amam. E quando a gente fala de amor... humanamente falando, é bem complexo, né? Só que se a gente considerar liberação dos hormônios, ocitocina... Sim, a parte neurobiológica, podemos dizer que ama sim. Sim, com certeza. Entendeu? Então, é muito parecido, realmente. E a maioria desses problemas de ansiedade e depressão se dão por necessidades não atendidas, né? Claro que tem questões patológicas, e aí entra o veterinário comportamentalista. Para quem não sabe, tipo, a diferença, né, de um adestrador para um veterinário comportamentalista, é como se o veterinário comportamentalista fosse o psiquiatra. Sim, ele tem mais recurso. Vai poder receitar remédios. Exatamente, ele tem mais recursos, porque às vezes o treinador é ótimo, maravilhoso, Sim. mas é uma característica do temperamento, que você não vai mudar, mas você vai aliviar, porque traz sofrimento. Exatamente, porque tem casos tão graves que, por exemplo, se o cachorro, ele fica num estado que ele saia de si, sabe? Teto preto. Sim, o branco. Não tem como ele responder ao treinamento. Então, o veterinário ele vai trabalhar em conjunto com o adestrador. Por exemplo, ansiedade de separação. Existe todo um protocolo de ansiedade de separação. Só que se o cachorro chega ao ponto de se mutilar, sair, tentar pular a janela, ele não tem como responder protocolo nenhum. Então, você vai ter que abaixar, equilibrar o cérebro dele com remédio, e aí entra o veterinário, porque o adestrador não passa remédio, para poder responder ao treinamento. Então, o trabalho em conjunto é o psiquiatra do... Exatamente. Caso alguém tenha dúvida, né, assim, qual a diferença? É isso aí. Mesmo. Vamos pro repórter Pipinho? Vamos lá. Pipinho agora tá em 3D. Eu amo ele de bonezinho. Eu acho que ano que vem ele vem em bonequinho, pros podia convidados. fazer umas pelucinhas, né? Eu acho, mas tem que ser alguma coisa que os cachorros não façam mal pros cachorros. E eu nem recomendo pelúcia pra maioria, porque é verdade, eles alergia. Engolem, né? Não engolem. As minhas engolem tudo. Eu tenho uma que faz isso também. O que é o Repórter Pipinho? A gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que tem lá umas 2.300 pessoas. E elas têm alguns privilégios. Elas têm, por exemplo, palestras minhas, cursos online, eles têm todo acesso a isso e tira dúvidas e tudo. E eles têm o privilégio de saber quem vem aqui 15 dias antes. A gente dá o teu Instagram, tá?
que é Tudo Sobre Cachorros. Tudo Sobre Cachorros. @Tudo Sobre Cachorros. E eles vão lá, pesquisam e mandam dúvidas, que eles gostariam de estar ao vivo te perguntando. Então, a gente tem isso. Podemos? Podemos, claro. Vamos lá. Rô, o que caracteriza um adestramento positivo? Ótimo. Então, o adestramento positivo, ele vai trabalhar em 2 frentes, com o reforço positivo e a punição negativa. Algumas pessoas que são contra o adestramento positivo falam assim, porque eles têm essa fantasia de educar sem punição, porque educa sem punição. Não educa sem punição, mas é uma punição negativa. Aí você fala assim, nossa, punição negativa, então vai fazer o que com esse cachorro? Não, é porque o positivo e o negativo nesse caso é de adição e subtração. É o sinal de mais e o sinal de menos. Não são valores, né? Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com reforço positivo, vai adicionar algo bom. Então, o cachorro vai sentar, você vai dar um petisco. O cachorro vai ficar calmo quando você pega a coleira, o reforço é sair para passear. Ele vai sentar quando você chega em casa, o reforço é você vai fazer carinho. Pode ser comida, pode ser qualquer coisa que seja valiosa para o cachorro. Sim. Alguma coisa que ele esteja querendo. Por exemplo, subir no sofá. Se ele sobe sem você querer, ele não você tira. Se ele sobe pedindo para você coloca no sofá. Então, a recompensa é o sofá. Entendi. Então, nem sempre é comida. A recompensa Carinho é algo mesmo, que ele queira. né? E a punição negativa. A punição positiva é você adicionar um desconforto. A gente está falando aqui de adição. Então, você vai usar um enforcador, por exemplo, uma coleira enforcadora, o cachorro puxa, toma uma enforcadinha. Alguns outros métodos, né? Lembrando, sou totalmente contra. A ciência atual já comprovou... É só na recompensa daquilo que o adestramento que você positivo quer. é o mais eficaz. Justamente por aquilo. No prazer, nós aprendemos muito mais Sim. do que na dor. Então, você vai adicionar desconforto. Então, tem métodos assim, por exemplo, cachorro late, você sacode uma latinha com moeda no ouvido dele, espirrar água, Não dá brigar, certo esse troço. gritar. Tudo isso é acréscimo de desconforto. Se você está adicionando algo que o cachorro não gosta, é punição positiva. E pode gerar dúvida, né? Mas o adestramento positivo é o contrário. É quando Ele vai você trabalhar a punição... premia... Então, tem um reforço positivo, que é premiar, que os outros adestradores também vão trabalhar, eles vão premiar também. Só que eles vão punir positivamente, ou seja, vão adicionar o desconforto. Enforcar, enfim. Não, peraí, não tô entendendo. Tá. Então, no adestramento positivo, pra mim só existe uma coisa. É você premiar Isso. o comportamento que você espera. Isso. Com alguma coisa legal. Mas você Mas o precisa próprio reduzir... adestramento positivo tem o negativo? Então, é porque o negativo aqui é de tirar. Então, você vai tirar uma recompensa. Não Por faz exemplo, muito sentido. Por exemplo, uma criança que fez bagunça. Você pode bater nela. Não pode, tá? Mas assim... Não, sim. Você pode bater nela ou você pode tirar a televisão. Ela não vai assistir televisão. Entendi. Mas no cachorro não faz muito sentido. Faz, porque você vai... você pode adicionar um desconforto. Por exemplo, ele tenta subir no sofá, você dá um cutucão. Tá? Então, você está adicionando um desconforto. Ou você pode tirar uma recompensa, que é não subir no sofá. O cachorro, por exemplo, ele tá no seu colo e chega uma pessoa para falar com você e ele rosna para essa pessoa. Ele tem uma posse de recursos com você, muito comum. Então, você tá lá com o cachorrinho no colo, chega uma visita ali pra pessoa. Então, você tem... Se você for adicionar uma punição, você pode, por exemplo, empurrar ele, cutucar ele, gritar com ele. Não pode fazer isso, pá! Se você for tirar uma recompensa, o que você tiraria de recompensa nesse caso? O colo. O colo, perfeito. Então, você entendeu perfeitamente. Então, isso é o adestramento Aí você positivo. vai botar no chão. Tanto positivo quanto negativo. O adestramento Pega positivo... as duas coisas. Ele vai trabalhar o reforço positivo e a punição negativa. Tá. Eu, numa hora dessa, eu tenho uma que tem essa coisa. Quando chega gente...
Eu pego um petisquinho, dou na mão da visita. Ótimo. E aí a visita, isso, porque ela tá no meu colo, não tem medo, vai fazendo, aí ela vai cheirando, as latidas vão diminuindo. Isso. Então é muito engraçado, porque quando tem gente nova, tem aquele coisinha de biscoitinho na cozinha. Tá. Então é muito engraçado. Quando alguém vai, outro dia foi o cara consertar o fogão pra falar, o senhor se incomoda, eu vou te dar uns pedacinhos aqui. Tá perfeito. Porque assim... Porque ela late por medo, né, nesse caso. Não, total, é medo, medrosa. Você poderia, assim, se você quisesse que isso... dá pra resolver isso se você fizesse um treinamento, assim, todos os dias, 2 vezes por dia, você pega alguém que vai fazer isso aí, chegar com calma, dar o petisco antes que ela lata. Tudo dá pra resolver. Agora, ali não tem esse tempo, não tô afim. Tá bom. Você, a visita, associar a visita com algo positivo já é um bom manejo ali da situação. E você não tá... uma ideia boa, vou ver se tem alguém... Dá pra fazer. Pra fazer, vou ver um estudante que tá precisando de um dinheirinho pra poder bater 3 vezes por dia. O ideal é que o cachorro seja recompensado antes do comportamento. Então, por exemplo, o cachorro que late para a campainha, se você parar pra prestar atenção, ele já percebeu antes da campainha, porque ele já notou os passos. Então, existe um momento chave ali antes de latir. E é nesse momento que você vai dar o petisco. Premiar. E aí, você vai aumentando esse limiar até chegar... E aí, o adestramento positivo também tem outra questão muito importante, que é o repertório. Então, ao invés de você só ficar tirando o recompensa e premiando, você vai ensinar comportamento para esse cachorro. Tá bom, não é para eu latir quando a visita chega. É para fazer o quê? Porque com uma criança, é o que você faz, né? Não pode fazer isso. Então, em vez de você riscar a parede... Eu tenho uma filha de 4 anos, então tá muito fresco. Sim. Em vez de você riscar a parede, você vai riscar o papel. Não adianta, a minha filha quer riscar. Mas o cachorro não tem como fazer isso. Então, mas tem, porque aí você vai ensinar ele assim, em vez de você latir pra visita, toda vez que tocar a campainha, você vai pra caminha. Então, você ensina ele que campainha, caminha, campainha, caminha. Claro que existe um processo nisso, mas dá para ensinar. Então, o cachorro, em vez de você só ficar tentando parar um comportamento, você ensina um comportamento que você quer, aceitável para você. Como trocar um pensamento ruim por um pensamento bom. Porque mas você tá ensinando tem que fazer ele... muitas vezes isso. É um treinamento. Mas você está ensinando ele a viver no mundo, ensinando o que ele precisa fazer. E não ficar só tentando controlar... Parar o que ele está fazendo errado. É como você chegar num motorista de aplicativo e falar assim, não quero ir pra Gávea, eu não quero ir pro Recreio, até ele acertar que tem que ir pra Barra. Entendi. Você chega e fala, eu quero ir pra Barra. Entendi. E quando o adestramento positivo é só sobre isso, inclusive. É você ensinar o repertório para que esse cachorro... A opção certa. Saiba o que fazer. Ele precisa saber o que fazer, senão ele fica perdido. Entendi. Né? Próxima, Rô. Cães que vivem em casa podem desenvolver quadros de ansiedade ou depressão? Em casa, sem ser apartamento, né? Acho que é. Mas acho que pode. Pode, porque existe esse mito. Meu cachorro tem um quintal muito grande, então não precisa passear. Eu já vi que o cachorro num quintal tristíssimo. Porque não tem estímulo, porque o cachorro precisa de cheiros diferentes, porque o cachorro é um animal andarilho, precisa andar, precisa cheirar coisas novas, precisa sentir o cheiro de outros cães que marcaram território naquele lugar. Tudo isso, nossa, o passeio é assim, é fundamental, um passeio feito da maneira certa, né? Então, um cachorro que mora em casa precisa passear. Também. Um chihuahua precisa passear. Um dog alemão, não importa. Mas é pequenininho, minha casa é enorme. Não é sobre isso. Não é sobre espaço. Inclusive, tem cachorros que são muito mais felizes num espaço menor, mas convivendo com o tutor e tendo qualidade de vida opções de passeio, do que um cachorro que vive no quintal, um quintal de 2.000 metros, sozinho, sem interação, sem estímulo mental. Perfeito. Não é sobre espaço, é muito mais do que espaço. Interação. É. Próxima, Rô. Como os cães passaram a ocupar um lugar central nas famílias brasileiras? Pergunta do Enem. Foi! Não, mas podia ser, não podia? Eu acho que é muito da geração Z. As pessoas estão tendo menos filhos, né? Exatamente. Questão financeira. A geração Z está optando por não ter filhos. Assim, eu acho que é a única geração que fala isso desta maneira. O meu médico, na época, falou que a média era 0,9 no Brasil. Então, assim, mais gente que acaba não tendo filho. E 56%, mais de 50%, acho que é 56%, dos lares brasileiros têm cachorro.
tem um pet, né? Um cachorro ou gato. Sim, que a maioria no Brasil ainda é cachorro. E a média é 1,73 por pessoa, né? Que não é 73 de um cachorro, né, gente? Às vezes tem dois, às vezes tem um, tem três. Um tem um, outro tem 5. A média é 1,73. Então, assim, é muito comum mesmo. E, claro, né, uma companhia, as pessoas estão cada vez com mais dificuldade financeira para manter uma criança, que não é barato. Na pandemia aumentou muito. Exatamente. Né? Temos a pandemia e não podemos esquecer. A coisa da necessidade de ter uma troca, né, afetiva. Exatamente. E também gerou problemas de ansiedade de separação nos cachorros, porque eles não foram ensinados a ficar sozinhos. E depois, quando voltou, Exato. né? E aí, muita gente tem esse problema hoje. Até a gente chama de cão de pandemia. Porque teve esse problema aí do excesso de presença. Não é sobre excesso, assim, tem o excesso de presença, mas a ansiedade de separação, ela é mais sobre a experiência do cachorro quando fica sozinho do que o tempo que ele passa com você. Então, por exemplo, eu fico 12 horas por dia com o meu cachorro. Tá, mas quando ele era filhotinho, você saía e deixava ele lá. Então, a experiência de solidão dele não foi boa desde o início. Foi ruim. Foi um trauma de abandono. Mesmo que você ache que não, é um trauma de abandono. Então, não importa se você ficava em casa o tempo todo. O que importa é a experiência dele quando você saía. A minha cachorra, a minha cavalier, me segue pela casa inteira, dorme comigo, nunca ficou sozinha na vida, e quando eu saio de casa, não tem nada. Porque quando ela era filhote, eu treinei ela para que ficasse bem na minha ausência. Sozinha. Né? Sozinha. Então, não é sobre o tempo. O tempo... Como é que treina para ficar sozinho? Então, aí tem porque a gente não tá lá, né? Você faz quando você está. Você deixa 5 minutos, vai para outro cômodo, e aí 10 minutos, vai aumentando o limiar, né? Sai um pouquinho, e aí deixa com Kong recheado, com brinquedo interativo. E aí você vai fazendo... Por exemplo, uma coisa que gera muita ansiedade de separação é deixar chorando à noite. Porque na minha época, né, antigamente era isso. Deixa chorando, depois de 3 dias não chora mais. Mas isso tem nome, né? Desamparo aprendido, que inclusive com as crianças mesma coisa. Então o cachorro aprende que não adianta chorar. Olha que trauma emocional. As pessoas não pensam assim... A gente está começando agora a falar de saúde mental dos cachorros, né? E é o meu trabalho, assim. O cachorro também tem sentimento. Mas então, tem mesmo. Tem mesmo. E aí, muitos cachorros têm ansiedade de separação e não é nem sobre o tempo que ele passou com você ou quando você saiu de casa. É porque nos primeiros dias na casa, ele já saiu da mãe, já saiu dos irmãos. Já tá tendo uma ruptura. E ainda chorava e não era atendido. Então, assim, deixa o cachorro dormir com você nos primeiros dias, até ele acostumar. Tudo que você faz quando esse cachorro tá sozinho pode gerar uma ansiedade de separação no futuro. Tem que ser aos poucos, né? Então, não é sobre você ficar muito com o cachorro. É sobre a experiência dele quando ele fica tá sozinho. Próxima, Rô. Quais são as práticas domésticas que melhoram o comportamento canino? O enriquecimento ambiental, né? O cachorro, ele precisa trabalhar a mente. Eu sempre falo que cachorro não tem celular. Então, imagina você ficar na sua casa sem nada para fazer. Sem um livro, sem um celular, sem uma TV. Fica lá. Sem uma brincadeira. Imagina você ficar lá. Aí você tem a cama para deitar, o sofá, aí você vai da cama pro sofá, come um negocinho na geladeira. Imagina você ter essa vida, né? Qualquer um fica com ansiedade, com depressão, vai lamber as patas, vai roer a unha. Alguma coisa você vai fazer. Com certeza. Então, com certeza, você investir no enriquecimento ambiental, você não precisa ter todo o tempo do mundo para fazer isso, mas enriquecer a vida desse cachorro e passear com qualidade. Que também não adianta você fazer qualquer passeio. Passear com qualidade, que também não é sobre o tempo de passeio, mas você enriquecer a vida desse cachorro, suprir as suas necessidades, e aí você vai ter um cachorro maravilhoso. Mas também não adianta você fazer tudo isso e brigar com o cachorro. Que como a gente conversou, aí você quebra o vínculo, o cachorro tem medo de você, não vai te obedecer. Não confia, você não é previsível, né? Não é uma pessoa previsível, é uma pessoa, né, que não merece confiança, né? Que não é digna de confiança. Então não adianta você fazer tudo de maravilhoso, mas aí o cachorro faz uma coisinha que você julga errado, porque pra ele não é, e aí você briga. Aí põe de castigo, aí esse cachorro que aponta, cresce pra cima do cachorro, que isso é uma ameaça. Então não adianta também você trabalhar de um lado e errar do outro. Né? Próxima, Rô. O que é o enriquecimento ambiental e por que ele importa? Exatamente. O enriquecimento ambiental, ele
é trazer a natureza para dentro de casa, né? Ele começou nos zoológicos. Hoje, se você for no zoológico, você vai ver que a jaula do macaco tem árvore, do leão tem pedras, da onça tem laguinho. Exatamente. Né? Então, isso começou no zoológico para aumentar o bem-estar, porque eles foram vendo que os animais ficavam muito extremamente estressados. Eu já vi vídeos, o macaco fica assim, tipo, de um lado para o outro, desesperado, e isso nada mais é do que o cachorro também. O cachorro que lambe as patas, late o dia inteiro, fica correndo atrás do rabo. Tudo isso é uma vida empobrecida. Então, o enriquecimento ambiental, ele vem para trazer um pouco da natureza. E ele tem vários aspectos. Ele tem o enriquecimento ambiental olfativo. Então, você estimular... Que normalmente isso é meio que natural, porque tem o cheiro da cozinha, né? O cachorro convive ali. É verdade. O tátil. Então, o cachorro... E também é natural, porque o cachorro, ele pisa em diferentes superfícies. O espacial, que é assim, o cachorro tem a opção de entrar embaixo da mesa, subir no sofá. Então, tudo isso também é enriquecimento ambiental. Mas esses aí são automáticos, basicamente. Só que tem o cognitivo, né? E aí você vai ter que trabalhar a mente desse cachorro, que não é algo tão natural assim. Então, você vai ter que melhorar ali o jeito que você dá comida para esse cachorro, fazer alguns exercícios para trabalhar a mente, melhorar o passeio, deixar... Porque algumas pessoas ficam até com pena, assim, mas aí ele vai se esforçar para comer. Sim, assim mas como uma onça. Exatamente. Né? Isso é natureza. É muito interessante, essas coisas de congelar a comida para deixar ele pegando, esperar descongelar. Cachorro sendo cachorro, né? É lindo, é legal de assistir também, ele lá tentando. Eu adoro. E faz muita diferença. Outro dia eu peguei iogurte natural e a comidinha delas, que também é comidinha mesmo, congelei, botei naquele negócio que prega. Ficou 1 hora lambendo aqui. Tapete de lamber, né? Eu olhei assim e falei, gente, mas ainda não, e parece que você vê a dopamina e a serotonina, assim. Não, e ali, incansável. Teve 1 hora que uma cansou, sabe? Ela deitou, daqui a pouco ela voltou de novo. Eu recomendo muito quando, por exemplo, você não pode passear. Tipo, hoje tá muito corrido, vou ter que gravar, não sei o quê. Dá um negócio desse. Choveu, não pode ir. Dá um negócio desse. Funciona. Tipo, ajuda muito, assim. Às vezes, até mais do que... Funciona. Tem cachorro que não pode passear, ou por motivo de saúde, né? Ou essa porque minha da perninha, tem pânico. ela anda no máximo 10 minutos. Mas aí você vê que ela já trava. Aí depois tem que ir no colo... E as outras 2 continuam, mas ela fica olhando. E as outras 2 ficam olhando ela no colo, vendo se ela tá vindo. E ela tá sentindo o passeio, né? Com ela certeza, tá sentindo ela os vai cheiros. tudo, tá se sentindo parte da família. Com certeza. Tem que levar, sim. Sim. Próximo, Rô. Quais são os maiores erros que os tutores cometem no dia a dia? Eu acho que Esquecer que cachorro é cachorro. Esquecer que cachorro é cachorro. Brigar com cachorro. Tipo, tem um erro que muita gente faz e que as pessoas falam, nossa, eu não sabia que eu estava errando nisso, que é falar o nome do cachorro para coisas negativas. É verdade. Que é uma coisa muito humana, né? Tipo, fulana, não mexe aí, tira da cachorrada. Mas com o cachorro, você tem que associar o nome dele sempre a coisas boa, positivas. Né? Oh, meu amor, fala com vozinha, tipo, ai, Pandora, minha Pandora. Pandora, vem aqui. Pandora, vamos comer uma coisinha. Sempre é coisa boa. Agora, chamar o cachorro para dar banho. O cachorro não gosta de banho, aí vai dar banho. Cortar a unha. Aí você chama o cachorro para cortar a unha. Ou então você briga com ele falando o nome dele. Ô, Totó, por que você fez isso, Totó? E aí o cachorro... porque eu chamo meu cachorro, ele não vem. Eu também não iria. Com certeza. Eu não sei o que vai acontecer. Exatamente. Não sei se você vai brigar comigo, se você vai cortar minha unha. Então, assim, as minhas cachorras... Isso também faz parte do vínculo. De você ser uma pessoa confiável, né? Então, usa o nome só pra coisa boa. Aí eu recebo muito comentário assim, mas como é que eu vou... Então, como é que eu vou fazer? Não vai? Você vai pegar o cachorro e vai cortar a unha. Ou você vai até ele... Você não anuncia. Ou você vai falar, vem e vai cortar a unha. Você não precisa falar o nome do cachorro. Deixa o nome pra coisas positivas, só sabe? positivas, né? Evita Se você não quer que ele máximo. faça uma coisa só, não. Não precisa não, fulano. Né? Dá pra você associar um... Tipo, se for pra sair e tal. O não tem um pouquinho de medo por causa da nossa entonação. Então, um som mais neutro, tipo...
ou é melhor do que uma... Porque o não, ele pode vir com uma raiva, sabe? Entendi. Na hora que você vê um xixi na sua cama, eu entendo, sabe? Eu também já fiz. Não xixi na cama. Sim. Já briguei. Mas não respira. Entendi. Não, respira, porque isso faz muito mal. E só vai repetir. Porque ele vai aprender a chamar sua atenção. Aí Marca que vai fazer mais, xixi mesmo. Né? Próximo, Rô. Como diferenciar a ansiedade de separação de tédio? Essa pergunta é bem interessante. E bem simples de responder. A ansiedade de separação, ela costuma acontecer nos primeiros minutos que o tutor sai. Então, se você colocar uma câmera, você vai ver que aquele cachorro já ficou desesperado. Normalmente, ele já fica quando vê você se arrumar. E ele já vai começar a arranhar a porta e tal, vai pegar alguma coisa, Ele demonstra sinais. O tédio vai demorar para acontecer. Então, vai meia hora que você saiu, aí o cachorro começa a roer o rodapé da casa, a pegar o sofá, aí faz um xixizinho fora do lugar. Então, ele demora para acontecer. E a ansiedade de separação é um desespero... É logo, né? Ainda mais hoje que rápido. Bota a câmera, Exatamente, fácil, né? É bem fácil de saber. Próxima, Rô. Quais sinais indicam que um plano de manejo está funcionando? A redução dos problemas de comportamento, né? Claro. Porque eu sempre falo que os problemas de comportamento são a ponta do iceberg. Então, tem lá lambeduras de patas na ponta. E aí embaixo tem tédio, ansiedade, frustração, estresse, tristeza. E aí tudo isso, alguns cachorros vão lamber... Cada cachorro vai reagir igual a gente. Então, alguns cachorros vão ter compulsão por lamber as patas, outros vão latir demais, outros vão destruir coisas, outros vão fazer xixi errado. E aí é a pontinha, mas a base... É a mesma. a não ser que seja assim, né? Algo patológico. Sim, uma em geral, dermatite, uma coisa... Em geral, a base é a mesma. Problema emocional, que resvala em alguma... Na pele, né? É igual gente, tipo, pessoa que tem compulsão alimentar, que rói demais as unhas, que tem ansiedade, né? Claro que tem a parte funcional, né? Do cérebro, mas... o buraco é mais embaixo, né? Sempre, né? É a ponta do iceberg, a base do iceberg. Exato. Próximo, Rô. Passei todos os dias com o meu cachorro, mas ele não se acalma. O que fazer para melhorar isso? Tá, vamos falar do passeio, então. É melhor você passear 15 minutos com seu cachorro com qualidade do que 1 hora de qualquer jeito. O passeio, ele é muito mais a questão mental do que a física. Então, você precisa passear com seu cachorro com calma. Deixa ele cheirar tudo, claro, né? Guardando dentro do possível. Não vai deixar chegar perto de fezes de outros animais, lixo. Mas deixa ele ir na graminha, deixa ele ir no poste que algum cachorro fez xixi, deixa ele ir na árvore, deixa ele pisar em terrenos diferentes, deixa ele escolher o caminho, que é uma coisa totalmente oposta ao que falava antigamente. Não, o cachorro tem que andar junto. Não, o cachorro pode ir na frente, ele pode ir atrás, ele pode ir do lado. O cachorro não tá nem aí se ele tá na frente ou atrás. Não é uma questão pro cachorro. Entendi. É uma questão de ego humano. Tipo, tem que andar junto de mim. Não, deixa ele ir na frente, deixa ele escolher o caminho, porque ele tá rastreando. Isso pra mente de um cachorro é muito importante. Alguma coisa ele tá sentindo ali. Então deixa ele... Sai de casa, vê se ele quer ir pra esquerda ou direita e deixa ele decidir, né? Então, é melhor você fazer um passeio desse, assim, caprichado, de 15 minutos, do que você ficar 1 hora, assim, andando. Tipo, pega o cachorro e leva pra andar, porque eu ando 1 hora por dia. Então, tem essa questão. Você tem que trabalhar a mente desse cachorro nesse passeio. Deixar ele desgastar, ou fazer escolhas, né? Fazer escolhas. Bom você ter tocado nesse assunto. Um dos pilares mais importantes do bem-estar é o poder de escolha. E isso pra gente também, né? Com certeza. Porque imagina, a gente faz milhares, centenas de milhares de escolhas por dia, né? O copo que você vai tomar a sua água, a roupa que você vai vestir, qualquer coisa. Se você vai entrar no banheiro e vai fechar a porta ou não, tudo a gente escolhe. Agora, imagina você ficar num quadrado onde alguém te dá tudo e você não pode escolher, né? Qualquer um deprime. Então, eu sempre falo isso. Tenha, por exemplo, um potinho de alumínio, não, alumínio é ruim, de inox e um potinho de vidro para a água do seu cachorro. Mas por quê? Porque ele pode preferir um ou outro. Por exemplo, lá em casa eu tenho uma fonte com água corrente e também tem um potinho com água parada. E às vezes elas vão na água corrente e às vezes vão na água parada, porque elas podem escolher. Eu tenho uma caminha de corino, que é mais geladinha, e tenho uma caminha de Sherpa, que é quentinha. Elas escolhem. Depende. Tem toquinha para elas irem. Então, assim, quanto mais escolhas plausíveis
você puder dar... E não é difícil você ter um potinho de cada tipo. Não. Então, quanto mais escolhas você puder dar pro seu cachorro, mais equilibrado, mais bem-estar ele vai sentir. Quanto mais... o nosso objetivo é botar pedrinha de gelo no verão, né? Ele escolhe ali. Quanto mais ele puder ter as pequenas escolhinhas dele, até se ele quer ir pra esquerda ou pra direita no passeio... Também é uma maneira que você tá estimulando. E você tá respeitando esse animal. Ele tem direito de escolher onde ele quer beber a aguinha dele. Não onde você quer que ele beba água. Deixa uma aguinha no quarto, uma na sala, uma na cozinha. Porque vai que ele gosta mais de tomar da cozinha. E tudo bem. E tudo bem, não é um problema, né? Próxima, Rô. Como evitar que meu cachorro destrua as coisas? Aí tem que resolver a ansiedade, Exatamente. né? Suprir as necessidades. E quanto é essa ansiedade, né? Exatamente. E, muito importante, dar para ele o que destruir. Porque roer é uma necessidade básica dos cachorros. Se você não der ossinhos e brinquedos para ele poder aliviar isso, exercer esse ato muito primitivo, porque os lobos roem ossos, ele vai roer o seu sapato. Então, tem 3 coisas que você precisa fazer. Trabalhar nas necessidades desse cachorro, de suprir todas, e para ele não ser ansioso, não precisar roer suas coisas. Dar coisas que ele possa roer. Então, roer o chinelo, tira o chinelo e dá o ossinho dele. Ah, mas estou recompensando. Não, você está ensinando para ele o que ele pode. Que ele pode roer. Exatamente. E a terceira coisa, não deixar coisas para ele roer que ele não pode, né? Porque assim, porque meu cachorro pega todos os meus chinelos. Por que os chinelos ainda estão no chão para ele pegar? Né? Então, vamos fazer o manejo do ambiente. Agora, eu não sei por que os cachorros adoram a Havaiana. Pois é, né, menina? Não, a Havaiana é a predileta deles. É inacreditável. Eles conseguem pegar aquela bolinha e tum. Deve ter um croque, assim, né? Eu não sei. Nenhum outro chinelo faz isso. Funcionária lá em casa, quando começa, fala, olha, doutora, o que fez? Falei, não, eu vou comprar outra. Umas 3 vai, até a coisa se organizar. Tem gente Depois que organiza e tudo bem. Hoje em dia pode ter a Havaiana mostra. Entendi, já. Mas no início, não sei o que tem aquela bolinha da Havaiana que é irresistível para os cachorros. Então, aí você não pode, no início, não pode ter chinelo no chão. Eu aviso, aí a pessoa fala, exagero dela. É difícil, eu falo, né? olha, ela ama a Havaiana. A pessoa olha para mim rindo. Falei, não deixe. Quando for tomar banho, bota num lugarzinho, porque ela vai atrás de você, né? Principalmente se não estiver em casa, e ela vai pegar sorrateiramente e vai tirar a bolinha. Ai, já dei muita Havaiana para funcionar. Vou mandar para consertar. Falei, acho que não funciona, mas tudo bem, faz parte do pacote, mas tá fazendo, tá botando em cima. Ama. Tem que manejar o ambiente, isso é importante. Próximo, Rô. Chegamos agora... Não acabou ainda. Não, chegamos agora no momento pipim. Tá. Gostou do chá? Uma delícia. Não tem açúcar, tá? Não? Não, a gente deixa decantando 24 horas. E esse doce que você acha que é doce é da canela. Eu amei. Decantação. Tem uma opção de ingredientes. A gente tá tentando ver se consegue fazer ele comercialmente. Nossa, faça. Mas o segredo tá sendo esse processo, ele tem que vir com uma concentração como se ele fosse decantar. Nossa. Porque não tem açúcar, tá? As pessoas falam, nossa, é doce. Eu tô muito feliz que eu aceitei, porque eu não ia aceitar nossa, sabe o que parece? Aquela balinha de canela redondinha? Tem canela, tem gengibre, tem uma opção de coisinha. Uma delícia, amei. Não é? Aprovadíssimo. Tem que ser feito assim. Muito bom. Vamos lá. Momento pipim. Agora é aquela hora que é livre associação. Eu falo uma coisa, uma frase, e o que vier na sua cabeça você fala, tá? Se vier muita besteira, você fala, eu pensei, mas eu vou pensar outra. Tá. Não tem problema, tá? Então vamos lá. Cor predileta. Roxo. Jura? Eu sou a doida do roxo. Tudo meu é roxo, a parede é roxa. Jura? Juro. O Tudo Sobre Cachorros é roxo porque eu amo roxo. O roxo. Perfeito. 2, uma lembrança feliz da infância. Quando eu ganhei minha primeira cachorra. Com certeza. Eu tinha 13 anos, não era mais tão infância, mas era um sonho, assim, que minha mãe só me deu porque eu pedi muito e a gente se mudou pra uma casa. A gente foi morar em Teresópolis. E aí a minha mãe me deu, ela falou... Ela ia me tirar dos meus amigos, né, do Rio. E ela falou assim, mas se você for, você vai poder ter um cachorro. Pronto, então vamos. Foi o que resolveu. Aí eu ganhei a Preta. E foi feliz com a Preta? Nossa, a Preta...
eu aprendi muita coisa com ela e foi meu primeiro amor, né? De cachorro. Exatamente. Né? E a gente nunca esquece. Não, nunca. 3, felicidade. Felicidade é levar as minhas filhas, que eu tenho 2 cachorras e uma humana, né? Pra viver coisas. Então eu gosto de levar, agora com filha humana, eu levo no teatro, no cinema, no museu, na exposição. Eu gosto de vê-la vendo as coisas. Entendi. E as minhas cachorras eu também, já levei pra fazer trilha, já levei no clube, pra ir na cachoeira. Eu gosto de vê-las vivendo, sabe? Eu gosto de levar pra fazer coisa. Entendi. E pra mim, eu fico muito feliz, observando a felicidade delas, sabe? Das 3. Que legal. E sua filha é cachorreira? Adora. Ela. E é engraçado, a gente passa por qualquer cachorro. Ela, mãe, qual é a raça daquele cachorro? Entendi. Que Já tipo tem a é curiosidade. Aquele? Outro dia ela falou, esse aqui que é o Shipson, que era o Shih Tzu. É o Shipson. Mas é que Shipson. bonitinho. Eu não corrijo. Não, claro. Não pode. A vida vai corrigir. É tão bonitinho Não isso. Não aguento. Né? Eu tinha o meu sobrinho, quando era pequeno, hoje é um homem, tem 2 filhos, ele não falava cavalo, falava cagalo. Quero andar de cagalo, quero andar de cagalo. Deixa, uma hora aprende. Lindo, com 18 vai saber. Com certeza, hoje em dia fala cavalo. Né? Então. A gente sempre fala, ó cagalo. São essas coisas que a gente não esquece. 4, um hábito essencial. Um hábito... passear com as minhas cachorras, com certeza, porque é essencial pra mim também, inclusive. É um momento, eu levo minha filha, minhas cachorrinhas, a gente passeia sem celular. Ai, que bom. Eu tenho medo de ser assaltada. Não, mas é bom, porque mas sim, é um momento. Fica melhor E mesmo. cada dia uma escolhe, às vezes é minha filha que escolhe onde vai, um dia a Cleo, outro dia... Porque são 3, né? Então eu tenho que respeitar as 3. Com certeza. Então, cada dia uma dá o comando pra direita ou pra esquerda. Hoje eu quero ir por aquele caminho. Tá bom, então todo mundo vai pelo caminho que a Elise escolheu. Então eu tento ser justa democrática, né? 5, um medo. Da morte. Na verdade, eu tenho mais medo de eu morrer e as minhas cachorras acharem que foram abandonadas. Eu tenho muito esse medo. Sair de casa e não voltar. Como é que elas vão saber? Entendi. Tenho muito medo disso. E tenho medo, como toda mãe, eu tenho medo de deixar minha filha, né? Claro. Então, eu tenho muito medo eu tenho muito medo, mais medo da minha própria morte, de deixar aí as minhas filhas a não é nem sorte. da sua morte, é da sua ausência para quem fica. E conta e confia em você. É a empatia, né? Eu fico assim, eu me viro se acontecer alguma coisa. Agora, elas, como é que elas vão superar isso, sabe? Entendi. Assim, eu fico... Eu tenho muito medo, muito. Sonho, eu não posso nem pensar muito. 6, amor. Empatia. 7, um erro que te ensinou. Um erro que me ensinou... eu acho que ter brigado com a Pandora no início. A Pandora tem 12 anos, né? Ela nasceu junto com Tudo Sobre Cachorros, praticamente. E eu aprendi muita coisa de lá pra cá. E sim, ela fez xixi no tapete, eu briguei. E ela continuou fazendo porque não funciona. Então, assim, a Pandora, que é minha Bulldog, que é a cachorra mais velha, ela é, assim, minha parceira de vida, assim. Nossa, aprendi muito com ela e... Posso nem falar muito de Pandora também. Sim, emociona, a Pandora emociona. Pandorinha... E ela tá com 12, e ela tá andando devagarzinho, às vezes ela esquece onde ela tá, então assim, eu vou vendo ela envelhecendo, e cada dia que ela envelhece mais, eu acho ela mais fofa. Assim, eu falo, como tá velhinha, meu Deus. Entendi. Mas é isso. Mas tem isso mesmo, né? A gente vai contando a vida da gente, eu acho, pelos cachorrinhos, assim, de uma certa maneira, né? As fases, né, da vida. As fases, exatamente. Quando eles são pequenininhos, quando eles vão envelhecendo. 8, se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Eu ia chorar. Eu vi ontem... Mas olha, ia acabar pra todo mundo. Mas pra onde a gente vai, né? Não, mas ia acabar pra todo mundo. Isso é a vantagem, você não ia deixar ninguém. Então você podia fazer aquilo que você gosta, Coincidentemente, ontem eu vi uma tirinha do Homer Simpson, que era assim, o mundo vai acabar amanhã, viva seu dia como se fosse o último. Aí na tirinha de baixo, é ele fora do carro, assim, chorando na calçada, assim, como se fosse o último, arrasado. Eu acho que eu não sei se eu consegui aproveitar, é óbvio, né, a resposta mais clichê, eu queria passar com as minhas filhas. Acho que a gente ficaria no sofá vendo filme, que é o... Você vai acabar pra todo mundo. Eu amo assistir filminho com as minhas 3 filhas no sofá, que é
eu tô no céu, assim, fazendo isso. Cada uma de um lado, a Cléo no colo, vendo filminho. Eu amo, faço pipoca. Mas é bom demais, amo. Né? Acho que eu faria... Isso é um programaço. Nossa, eu acho que eu faria isso. Eu faço isso muito. 9. Se pudesse escolher um superpoder, qual seria? Eu acho que... Eu queria voar, eu acho. Acho voar o máximo. Nossa, também sonho horrores que eu tô sem voando. Sem precisar ser no avião. Não, é sem avião. Tipo, você sonha muito voando? Que maravilha. É bom? É ótimo. Jura? É ótimo. Eu sonho muito. Eu não sonho, tô voando há muito tempo. Quando eu sonho, minha filha, eu não quero acordar. Sabe que... Fica aquela vontadezinha de assistir. Eu falei, não. Deixa Ou então você volta e fala, deixa eu continuar. Não, eu prendo o xixi, eu sou incapaz. Sério? De parar o sonho que eu tô voando. Sabe que eu tenho muito sonho, assim, que não que eu tô voando, tipo, sobrevoando, mas eu tenho uns sonhos recorrentes, já que você, né, é especialista, que eu dou uns pulos e é como se meu pulo fosse um grande voo, sabe? Tem muito isso. É voo. E aí você impulsiona o corpo, assim, consegue ver por cima. E daqui a pouco você tá baixando, impulsiona, é voar. E aí eu encontro pessoa e falo assim, você não sabe fazer isso não? Gente, é tão fácil. E aí eu vou com a maior naturalidade. É uma maravilha. Isso, eu quando sonho assim, eu vou ficando longe, tem uma coisa problemática ali, eu vou olhando, aí eu dou impulso. Minha vida é melhor que isso. Vai muito alto. É muito bom. É muito bom. É. E por fim, uma frase, um pensamento que você ama. Pode ser uma frase, pode ser um pensamento traduzindo essa frase, pode ser sua, pode ser de qualquer pessoa. Não precisa ser literal. Tá. Olha, tem uma frase que eu tenho falado muito. Eu sempre falei cuidar é amar, né? Porque não tem como você amar uma coisa sem ter vontade de cuidar dela. Pra mim não faz sentido. Mas uma frase que eu tenho falado muito hoje em dia é: a sua missão é cuidar bem do seu cachorro. Porque, nós somos responsáveis. E aí eu ainda complemento. E a minha é te ajudar a fazer isso. Porque é o que eu quero, assim, que os cachorros sejam mais bem tratados. Mais felizes, né? Exatamente. Porque a gente também, por continuidade, a gente também. A gente também. Minha querida, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Foi um prazer mesmo. Fico muito feliz. Eu fico muito feliz de estar recebendo pessoas que, como você chegou, porque eu sou sua fã. É sinal de que, de alguma maneira, as pessoas se conectam, mesmo não estando presente, né? Eu me conectei com você pelo seu trabalho, você se conectou com o meu pelo meu, e eu acredito muito nisso, que a gente tem faixas vibratórias, e eu acho que de alguma maneira a gente já está na faixa do outro, assim. A gente se reconhece, né? Eu não sei dizer como funciona isso, né? Eu ontem recebi uma pessoa também muito querida, que ela falou assim, eu quando comecei a fazer a internet, a menina que faz lá para mim, falou assim, se você tivesse que seguir alguém, eu queria fazer uma coisa parecida ali com a Ana Beatriz, e qual seria o teu momento? O dia que ela começasse a me seguir. Aí quando ela chegou aqui, falou assim, não acredito, não sei quantos meses depois você começou a me seguir, eu falei, não. Ela enganou, volta. Então, assim, é tão bom saber que, de alguma maneira, a gente está inspirando outras pessoas, né? Porque a gente passa. Mas eu acho que quando você vai inspirando as pessoas, eu acredito que a eternidade é um pouco isso. E sabe que eu mal abro aquele que fica pedidos ocultos, não sei o que, da mensagem, eu não abro nunca. Eu abri, sei lá, uma vez por mês eu abro ali, porque é muita gente, né? Eu abri, você tinha, 10 da manhã você tinha mandado mensagem 8h30. Assim. Tipo, não era pra ter visto, sabe? Eu nunca vejo. Porque, como você não me seguia, então fica pra lá. Porque pelo Tudo Sobre Cachorros eu só sigo parceria e tal. E o critério não é se me segue, se não segue. Né? Se tem não sei quantos seguidores. Mas eu sou fã, juro. Não é esse, então de vez em quando tá lá. Né? Mas aí foi eu falei, muito gente, bom. Ainda bem que eu vi logo, porque imagina, perder essa chance. Eu fiquei muito emocionada. E você foi muito carinhosa na sua mensagem. Isso? Veio pessoalmente, né? Porque assim, normalmente a gente recebe convite de equipe, podcast e tal. Você veio, mandou mensagem com muito carinho. Eu falei, nossa, mas é lógico. Não, depois agora que a gente passa pra equipe. Sabe por quê? Eu acho que ter um podcast é receber as pessoas na casa da gente. O mínimo é ser gentil. Né? É o mínimo. É verdade. E poder aprender com vocês sempre, que é um prazer. Minha querida, tô te dando aqui de presente o livro Felicidade, que pelo que você me disse não tem esse.
Tá autografado. Ai, que maravilhoso. E aqui o último, que é um tempo para mim, que são frases aí minhas que a gente botou. Você pode botar, tirar o dia e escrever lá como é que isso te tocou, como legal. É que isso fez. E aí depois ler tudo de novo, né? Sempre. Porque às vezes você no ano seguinte vai ler de outra maneira, né? Isso aqui é uma pulseirinha de um tempo para mim, para você sempre lembrar de ter o seu tempinho, né? 10 minutinhos para você fazer o... Eu falo que a gente faz o skincare, mas a gente tem que aprender a fazer o mental care. Né? De olhar e falar, não, peraí, eu tenho que dar uma paradinha. Verdade. Mas não é só isso, olha. O nosso episódio foi patrocinado pela Axon, que é um suplemento bem bacana, para te dar um pouco mais de foco, de atenção e energia. Eu, por exemplo, semana de gravação, eu tomo sempre de manhã com meu suquinho verde, tá? Sem glúten, sem lactose, sem açúcar adicionado. Ótimo. E pra gente que é mulher ainda tem fibras, ajuda no intestino. Então você depois prove e diz pra gente. Eu acho muito tomar com bacana. Certeza, com Só não me certeza. tome de noite, né? Tá Porque bom. é pra deixar você concentrado, você não vai concentrar pra dormir. E tem mais uma coisinha aqui. Que é uma eco bag aqui também do Pipinho, com o nosso lema, faça, aconteça, inspire, né? Que a gente possa inspirar muitas outras pessoas. Sim. Um caderninho aqui, que a gente acredita na coisa da escrita. Eu sou super sem digitação. Eu faço entendeu? lista, tudo. Exatamente. Tá, isso vai voltar a ser moda, porque funciona muito mais. Com e aqui certeza. uma canequinha do Pipinho, para quando você tomar seu chazinho, seu café, lembrar da gente. Eu acho que tua filha vai querer. É muito linda mesmo, eu adorei. Tá? Pode deixar tudo aí do ladinho que as crianças vão arrumar para você. Você não vai nem notar. Tá bom. Agora é aquela hora que você vai ser mal educado, olhar para ali, levar seu microfonezinho com você e dar todos os seus recados. Bom, como vocês sabem, né, eu sou fundadora do Tudo Sobre Cachorro, então se você quiser aprender mais sobre cachorro, o Instagram é @tudosobrecachorros. Também tem o canal no YouTube, com mais de 800 vídeos para você maratonar, aprender tudo, conhecer mais sobre a mente do seu cachorro, sobre comportamento, sobre saúde também. E eu também tenho uma escola com mais de 10 cursos para você poder resolver problemas. Então, tem curso de ansiedade de separação, curso de latido excessivo, lambedura de patas, com parceria com adestradores e com veterinários também. E também tem o meu curso, o Meu Cachorro Equilibrado, que é onde eu ensino você a suprir todas as necessidades do seu cachorro, tudo que você precisa saber sobre a mente dele, sobre os sentimentos do cachorro, para você aprender a ter empatia. Tem aula para você poder aprender a ter empatia, aula sobre a história do cachorro, para você entender da onde que veio, sobre as raças, os grupos de raça. Então, é um curso assim que eu recomendo para todo mundo que tem cachorro, para quem está pegando um cachorro, para quem já tem um cachorro em casa, para poder aprender a entender sobre esse ser, para aprender a suprir as necessidades e ter um cachorro sem problema de comportamento, né? Então, tem vários cursos na escola, tudosobrecachorros.com.br, e lá tem todos os cursos para você estudar e aprender mais e resolver problemas. E se você quiser acompanhar minha rotina com a minha filha, com as minhas cachorras e ver outras coisas sobre a minha vida pessoal, também tem meu Instagram, que é @alinamedina, para você me acompanhar lá, mas aí é pessoal, não tem dica de cachorro, tem outras coisas. E é isso. Muito obrigada, Obrigada querida. a você, amei. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod Pipa e hoje foi com essa querida Alina Medina. Se você não conhece, eu sugiro que você comece a seguir, mas é melhor começar pelo Tudo Sobre Cachorros, tá? E depois, se você quiser saber como é que ela pratica isso tudo na vida pessoal, aí você vai pro Alina Medina com H, tá bom? Não é sem H, não. Porque aqui na comunidade Pod Pipa a gente aposta que somente o conhecimento e o autoconhecimento pode nos fazer pessoas melhores. Se você ama um serzinho diferente, como um cachorro, tá na hora de você saber de onde eles vêm, o que eles fazem e como você pode conviver com eles de uma maneira harmoniosa, deixando eles mais felizes e a gente sendo feliz também, porque como tutores nós somos responsáveis pela felicidade dos nossos cãezinhos. Muito obrigado e até o próximo Pod People.
Se tem uma coisa que faz diferença no nosso dia a dia, é a capacidade de manter o foco e a energia para lidar com todos os desafios. E vamos combinar, quando a mente está cansada, tudo parece mais difícil, não é mesmo? A rotina intensa, os compromissos, as demandas do dia, às vezes parece que nossa mente precisa de um respiro para continuar funcionando bem. E foi pensando nisso que surgiu o Axon, um suplemento alimentar formulado com ingredientes cuidadosamente selecionados para ajudar na manutenção da função cognitiva e do metabolismo energético ao mesmo tempo. Axon combina ingredientes estratégicos como teanina e cafeína, que atuam juntas, contribuindo para um estado de alerta e atenção, mas sem causar desconfortos físicos. Além disso, conta com vitaminas essenciais para dar suporte ao metabolismo energético. E mais, sem glúten, sem lactose e sem açúcares adicionados, ou seja, prático e fácil de incluir no seu dia a dia. Se você sente que precisa de um impulso extra para manter o ritmo sem perder o foco, Axon pode ser uma ótima opção para complementar a sua rotina. Agora anota aí. Pod People 15. Você digita no carrinho e o desconto entra na hora. E o link também direto que está aqui na descrição desse episódio. Você também pode acessar o site axon.com.br, conferir todos os ingredientes e aproveitar a oportunidade enquanto a promoção está ativa. E não esquece também de seguir no Instagram, @AxonBrasilOficial.